Alô, alô, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Muita coisa, data FIFA, mas muita coisa para conversar com você aí na sua casa. É o Santos, hein, gente? O Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com o título da Série B. Daqui a pouco o Thiago Salazar traz todas as informações lá direto da Baixada Santista. Tem, claro, o Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar já no meio da próxima semana, feriado, né? Na próxima quarta-feira, os paulistas em ação. O Corinthians, acreditem se quiser, vamos falar desse Corinthians, de olho numa vaga da pré-Libertadores. Parecia impossível, mas é realidade ou não? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho aqui no Mesa Redonda. O Palmeiras, de olho na liderança, de olho no tricampeonato. Botafogo e Palmeiras brigando ali, par e passo pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem Fortaleza correndo por fora, até o Flamengo matematicamente tem possibilidades. O São Paulo está de olho na vaga da Libertadores, há uma indefinição se ela será direta ou se será pré-Libertadores. Tem ainda data FIFA, a seleção brasileira enfrentando o Uruguai na próxima terça-feira. Convidados mais que especiais, convidados daquele padrão Mesa Redonda hoje, hein? Tá curioso? Segura aí, a gente volta já. Legal, não falei que era rapidinho, um pit stop, já estamos de volta e para não perder tempo, disse para você inicialmente que tínhamos convidados, como sempre, de altíssimo nível e hoje são dois, hein? São dois. O primeiro pode estar feliz por um lado, pode não estar muito feliz com o outro lado, pensando em termos da carreira, por onde jogou. Você vai entender por quê. Coloca na tela porque esse é gente boa, é fã da nossa equipe e é um amigo, né? Põe na tela, vai ser spoiler. Ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos maiores goleadores do Grêmio em todos os tempos. Em Portugal, é o maior brasileiro fazedor de gols pelo Benfica. Jogou também pelo Valência da Espanha. Revelado no Guarani, vestiu ainda o sagrado manto santista. Ele tinha faro de gol. Jonas já se aposentou, mas segue batendo um bolão. Ensina o Garrafa aí como é que se faz, meu garoto. Aê, que legal, Jonas. Pô, prazer receber você aqui. Já era uma visita que estava agendada há muito tempo, mas não estamos acertando a agenda, não estava dando, mas hoje deu. E com uma história brilhante, uma carreira brilhante no futebol, você vai enriquecer muito hoje o nosso debate para esse bate-papo com a gente. E disse, né, que podia estar triste por um lado, feliz por outro. Triste pelo Guarani na Série C, né? A história brilhante do Guarani, não é só o Guarani, a ponte foi para lá, mas você começou a carreira no Guarani. E o Santos, que, enfim, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Jonas. Obrigado pela visita. Obrigado, Garrafa. Boa noite, Alexandre, Kleber, Chico, Miller. Que bom estar aqui com vocês. Fazia muito tempo mesmo. E, verdade, feliz com o Santos, a volta do Santos. Triste pelo Guarani, onde tudo começou. A gente espera que o Guarani volte, né? O quanto antes para o cenário aí disputar Série B. Quem sabe uma primeira divisão. É difícil, não é fácil. Mas acho que o Santos foi acho que a alegria do fim de semana de todos aí ter voltado, porque aonde não deveria ter saído, né? Não tenha nenhuma dúvida. A gente não tem percebido mais o Jonas ligado diretamente ao mundo do futebol. O que você tem feito da vida, Jonas? Eu tô morando em Ribeirão, Garrafa, perto da minha família. Quando eu parei de jogar, eu já projetava isso, tá perto dos meus pais, principalmente, que já estão numa certa idade, perto dos meus irmãos. E aí escolhi Ribeirão, eu sou de Itaiúva, uma cidade muito pequena do interior de São Paulo. E estou feliz perto deles, tenho feito coisas fora do futebol mesmo, mas acompanho, gosto, amo. Pra já eu quero estar perto deles aí, é o que eu desejo nesse momento. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com o Jonas, que vocês perceberam, tem uma história, uma carreira brilhante, né? Muito conteúdo para conversar com a gente. E o nosso outro convidado, esse tem história, hein? Esse tem história e uma nova história começa a se desenhar a partir de agora. Tô enigmático hoje, hein? Tá? Mas sem spoiler, vai, coloca na tela que estou muito feliz em receber esse convidado com a gente hoje aqui. Vamos lá. A parceria de sucesso com o Tite durou mais de 2 décadas em clubes e na seleção. Fiel escudeiro de Adenor, Leonardo Bach, braço direito, homem de confiança e assim por diante. Um auxiliar técnico de gabarito. Sobram conquistas e grandes trabalhos. Títulos, entre outros, do Brasileiro, da Libertadores,
do Mundial de Clubes e uma vida de dedicação ao futebol. Conte uns bastidores pra gente, Kleber Xavier. Vai seguir carreira solo agora, né, professor? Então tá, começou bem, sentou na bancada do Mesa Redonda, vixe Maria, já sabe, né? Vai começar a pintar proposta. Fica ligado aí no celular, Mr. Xavier. Viu só? Tô falando que o convidado é altíssimo nível. Kleber, que prazer imenso receber você aqui no Mesa Redonda, principalmente nesse momento da sua carreira. Você está partindo em carreira solo, como disse o Alexandre Silvestre, e com uma história brilhante ao lado de um dos maiores, que é o técnico Tite. Obrigado pela visita com a gente aqui. Eu que agradeço, feliz por estar aqui nessa mesa maravilhosa. Estou com 2 Miller, um na direita e outro na esquerda, aqui, nas duas pontas. Né? Tradição do Chico, o Jonas aqui, que a gente já se conhecia, e prazer de reencontrá-lo, né? Feliz por esse momento, uma tomada de decisão importante, né? E fiquei sabendo que o programa dá sorte, né? Tô no mercado. E é uma ideia, com certeza, que você já vinha amadurecendo há um bom tempo, né? Você trabalhou quanto tempo com o Tite? Foram 24 anos. 24 anos. Como é que surgiu essa decisão de realmente seguir carreira solo, com todo o potencial, com todo o histórico e conhecimento que você tem? Nos últimos 17 anos a gente trabalhou em 4 lugares, né? No Inter, a partir de 2008, Corinthians, Seleção Brasileira e Flamengo. E projetos maravilhosos e que durante esses projetos eu recebi alguns convites, mas decidi continuar e já amadurecendo a ideia, né? E acho que chegou o momento, tem uma hora na vida que a gente tem que seguir o seu caminho, né? De uma maneira diferente. Devo muito ao Tite, meu parceiraço, cara que me ensinou muito, né? Tenho experiência, tenho uma vontade tremenda de ser treinador principal, de seguir uma carreira solo, de tomar as minhas decisões da minha cabeça. E agora com um novo auxiliar, o Vinícius Marques, que é um jovem treinador que trabalhou muito tempo na base do Corinthians, que agora segue junto comigo nessa nova etapa. Você, obviamente, tomou a decisão, uma decisão pessoal, que obviamente deve ter tomado também essa decisão ao lado dos seus familiares, mas você deve ter tido várias conversas com o Tite. Como é que foi uma das últimas? O que você falou para o Tite decidir? O que o Tite te passou? Enfim, um bastidor para a gente aí. Após a saída do Flamengo, a gente conversou bastante sobre, como a gente sempre faz, sobre o ano que termina, né? Sobre o trabalho que terminou. Falamos sobre projeção futura e eu falei dele da minha vontade, que eu já vinha amadurecendo e que via naquele momento, né? Essa tomada de decisão ser a partir dali. Ele foi super favorável, me deu toda a força possível, fico feliz, como ele disse com as palavras dele, tu tá preparado, tu tá pronto, é hora de tu decidir as maiores, viver as maiores dificuldades de um treinador e tomar decisões importantes. Foi a primeira vez que você falou isso com ele ou já... Não, foi a primeira vez. Até então? Já tínhamos conversado, em cada parada a gente conversava um pouquinho, mas não com a definição, não com a decisão já tomada, porque quando eu conversei com ele agora, eu já tinha tomado a decisão. Foi pós-Flamengo. Bom, legal. A gente vai conversar mais, obviamente, com o Kleber. Queremos mais detalhes e o Kleber tem muito para falar com a gente. O Miller já deu boa noite aqui, inicial ao Kleber. Tá todo mundo numa resenha. Enfim, Miller, boa noite. Quarta-feira a bola volta a rolar. Tem seleção brasileira, tem muita coisa acontecendo. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa, a todos. Sem dúvida nenhuma, quando não tem rodada, a gente fica muito carente, né? Até porque essa data FIFA, para mim, é cultura europeia. Não brasileira, mas é apenas uma opinião. Sem dúvida nenhuma que nós estamos, né, ansiosos para a volta, né, da rodada do Campeonato Brasileiro e serão rodadas assim, decisivas, né, para muitos, né, tanto embaixo quanto em cima. Boa noite, Chico Lang, e ultimamente tem sido realmente boa noite, né? Durante todo o ano eu perguntava boa noite para o Chico, ele falava boa noite por quê? Mas por quê? Ou seja, eu agora... estava certo e você errado. É verdade, mas agora o Corinthians... chance de rebaixamento, matemática existe, mas em desempenho não. O Corinthians pensando em algo maior. Boa noite, Chico. Tá feliz da vida? Eu estou de olho no jogo de quarta-feira, né? Tá certo. Pela manhã eu conheci feito o Cruzeiro que veio com o time, do terceiro time, o time C. O Cruzeiro pensando na Sul-Americana, decisão da Sul-Americana. Já está decretado, o Cássio não vem, quer dizer, não vem, os principais jogadores não vêm. Porque no sábado tem a decisão da Sul-Americana com o Racing, né? Isso. Então eles não vão jogar com o time reserva.
E eu estou pondo fé que com o time reserva o Corinthians ganhe e aí sim conquiste, né, o direito de não cair. Porque está com um ponto, se somar mais 3, você quer segurança matemática, mas obviamente lógico. O Corinthians de olho na pré-Libertadores, vamos falar muito sobre isso no programa. Alex Miller, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza por fora, a briga lá na parte alta da tabela é grande. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Garrafa, boa noite a todos, uma honra estar aqui hoje ao lado dessas duas feras do futebol, Kleber Xavier, Jonas. Daqui a pouco vou falar duas lembranças que eu tenho, uma de cada, né, a respeito desses nossos convidados. E sem dúvida que essas últimas 5 rodadas do Brasileirão vão pegar fogo. E eu continuo insistindo aqui, Garrafa. Aquele empatezinho do Botafogo em casa com o Cuiabá, não me cheirou bem não. Eu tô achando que o Palestra vai buscar, hein? Eu falo, não passe com o troféu na frente de Abel Ferreira. Botafogo não passe, porque ele costuma pegar. Antes de presentes e enquete para você, boa noite lá na Mestre Caverna. Vamos falar com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, velho Garrafa, que alegria te rever. Daqui a pouquinho nós voltamos aí para conversar sobre o peixe. Perfeito. O Santos, mestre, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, é campeão da Série B, mas hoje teve derrota para o CRB. O Salazar está me chamando direto lá na Vila Belmiro, mas antes eu tenho presentes e enquete com Marina Buffon. Boa noite, Marina. Retornando das férias, né, Marina? Boa noite. É isso mesmo, Garrafa. Boa noite a você, aos nossos convidados, a nossa mesa, principalmente para você que está em casa. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo. Bom, como o Santos está de volta à Série A, conquistou o título mesmo com a derrota de hoje, a nossa enquete é em cima disso. Então entra lá no gazetesportiva.com e vota na enquete. O Santos deve manter o técnico Fábio Carille para 2025? Sim ou não? Vote também nas redes sociais e, claro, no nosso YouTube, que está passando o nosso programa por lá, tá certo? Depois a gente traz aqui o resultado. Agora, os presentes. Claro que o primeiro deles tinha que ser relacionado ao Peixão, né? Uma camisa do Santos, tamanho M, e aí o nosso agradecimento especial a Umbro por esse presente, e 3 ingressos para o show Samba 90 Graus, com Krigor, Netinho de Paula, Márcio Arte, no Clube Espéria, no próximo dia 19 de novembro, às 9 horas da noite. Isso tudo presente 1. Presente 2, uma luva da Poker, em parceria com a loja Gold Placa. Esses e outros produtos você confere lá no site goldplaca.com.br, e também nesse presente uma camisa do Juventus tamanho M, do projeto da base do clube, da Moca. Isso tudo presente 2. Presente 3, ó que delícia, Garrafa, um azeite de oliva extra virgem, que hoje tá caro, hein? Oxi. E molho de pimenta tradicional lá do nosso Roca Bar, que fica na Alameda Jauaperi, 1487, em Moema. E o presente número 4, uma camisa da Capa tamanho 3G e tênis modelo masculino tamanho 38. O nosso agradecimento especial à Capa, lembrando que as nossas canecas aqui é da Queens Brindes, então o nosso agradecimento especial também para o @QueensBrindes no Instagram, que você segue lá e consegue essa caneca aqui também. Que legal, então daqui a pouco a Marina vai interagindo com a gente aqui e com você. O Salazar está na ponta da linha aqui, né, para falarmos do Santos. Já vou direto com o Salazar, é isso, Fini? Tá certo, então o Salazar já tá ok. O Santos hoje, né, ontem, né, nessa rodada de final de semana, ratificou a condição também de campeão da Série B. Mas hoje perdeu para o CRB, veja só. O Santos atinge o objetivo de forma antecipada, é campeão da Série B, volta para a Série A, lógico, consecutivamente volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve vaias na Vila Belmiro, críticas ao técnico Carille. O Kleber sabe que a vida de treinador não é fácil. Salazar, como é que foi esse CRB 2, Santos 0 hoje na Vila? Não é simples viver a Série B como grande e pela primeira vez, mas essa angústia experimentada pelos santistas em 2024 acabou. A certeza, né, absoluta que nós voltamos no nosso lugar, né? Durante esse ano acompanhei todos os jogos aqui na Vila, muito sofrimento, mas valeu a pena. Muitos se falavam na vergonha ser campeão da Série B, eu vejo pelo contrário, é um título importante, ninguém imaginava um dia o time do Rei Pelé, um dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial, disputar uma Série B. O Santos está de volta à Série A. A eterna camisa 10 está de volta ao campo de jogo. E a faixa da torcida não está mais de cabeça para baixo. E hoje tive o
prazer de me dirigir a palavra aos atletas, com a minha palavra de gratidão, que isso é uma coisa que não está em moda. Você vê uma palavra de gratidão hoje é muito difícil, mas eu fiz questão de agradecer a todos, hoje os atletas, a comissão técnica. O troféu da Série B pode não ser aquele que ficará exposto com destaque no memorial do clube, mas simboliza a trajetória de quem viveu o Calvário e reagiu com grandeza. O acesso à elite já estava garantido. O título foi confirmado com 2 rodadas de antecedência. A partida contra o CRB, portanto, seria apenas uma tarde de festa, de emoção e alívio em meio a uma despedida da Vila Belmiro nessa Série B. Mas não foi bem assim. O time de Maceió está na luta contra o rebaixamento e abriu o placar com Facundo depois da assistência de João Pedro. Guilherme tentou ajudar o Peixe, mas estava impedido e teve o gol anulado. O intervalo, então, foi meio pesado, com cobranças para cima do técnico Fábio Carilli e também para cima da diretoria. A galera já está de olho em 2025. Aliás, falando em 2025, por aqui, o retorno de Neymar, isso mesmo, de Neymar, não é só um desejo utópico. Eu espero que a minha cria, como ele mesmo disse, estamos aguardando e que esse sonho, que é um sonho, possa ser realizado. Neymar, Gabigol, tudo isso faz parte de uma reconstrução, de uma expectativa por dias melhores. E a ansiedade é grande, principalmente depois do que se viu neste domingo. O Santos levou o segundo gol do CRB no segundo tempo. Cleiton ampliou a vantagem dos visitantes para 2-0. E aí, sobrou para o Carilli de novo. Mesmo com acesso e título garantidos, o apito final foi seguido de vaias e gritos de vergonha. Não foi exatamente como os santistas imaginavam e ainda tem a última rodada da Série B contra o Sport lá em Recife. Mas a verdade é que por aqui está todo mundo com a cabeça em 2025. Pode vir Neymar, Gabigol, um grande investidor, quem sabe, são muitas as incógnitas. Mas, pelo que tem acontecido dentro de campo, o clima aqui ainda é de preocupação. Bom, tá aí, daqui a pouco então o técnico Fábio Carilli falando, o presidente Marcelo Teixeira, né? Vamos saber se o Carilli permanece ou não, que situação absurda essa, eu quero saber daqui a pouco aqui da bancada, como pode, o objetivo foi atingido, o Santos foi campeão, vice-campeão paulista, início de trabalho do Fábio Carilli, depois atinge o objetivo de forma antecipada, retorno à Série A, vem com o título da Série B, é verdade com uma derrota em casa, mas já com o título já nas mãos, e a torcida cismou com o Fábio Carilli, desde aquele momento que surgiu a possibilidade dele sair do Santos e vir para o Corinthians, o clima azedou. Eu quero saber a opinião da bancada e a sua opinião em casa. Bom, deixa eu começar só com o Jonas para colocar o tema na mesa. Jonas, você conhece bem o Santos, torcedor do Santos, né? Você tem a sua história, a sua passagem por lá. Eu repito o que eu disse inicialmente. Para mim, acho uma grande injustiça, né? O Carilli, ele chega no processo de reformulação, recebe um time na Série B. O presidente Marcelo Teixeira fazendo toda uma mudança, montou-se um elenco em cima da hora. O Palmeiras vem para o Campeonato Paulista, vai disputar o título com o Palmeiras, joga em condição de igualdade, competiu. Ganhou o primeiro jogo. O Santos ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo. O Santos competiu com o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, ficou com o vice-campeonato, o título ficou com o Palmeiras, e o Santos oscilou bons e maus momentos na Série B, né? Não jogou aquele futebol maravilhoso, mas a Série B não é para se jogar futebol maravilhoso, é para se competir e atingir o objetivo. Então o Carilli, para mim, atinge o objetivo de forma antecipada, é campeão da Série B e você viu como é que terminou, apesar da derrota. Foi um exagero a forma que está a relação do Carilli com o torcedor santista? Eu acho que sim, porque, como você disse, o Carilli pegou um time em reformulação, complicado jogar Série B, não é fácil. A torcida do Santos é uma torcida que cobra muito, eu sei disso. Passei apertado com eles lá no período que eu estive no Santos, mas hoje era um jogo de comemoração, não era de cobrança, de vaias, de xingamentos como foi hoje. Eu acho que o Carilli fez o que tinha que ser feito,
colocou o Santos na elite do futebol novamente. Teve um período da competição que o Santos nem entre os 4 estava, porque é difícil, teve que reformular, então acho que o Carille... 4 derrotas seguidas. Exatamente, então acho que o Carille está de parabéns. Claro que todo mundo espera o Santos jogar o futebol bonito, mas Série B não existe isso não. Eu acho que nenhum time que tá para subir, os outros não jogou um futebol maravilhoso para ter essa cobrança no dia de hoje que o Santos voltou. Né? O Garrafa, eu sei que você vai perguntar para o Cláudio Xavier, mas... Claro, pode ficar à vontade. Para quem não conhece muito a atmosfera da Baixada Santista, do clube, do Santos, do torcedor do Santos, como o Jonas conhece, para o torcedor santista, o grande rival é o Corinthians. Claro que o Palmeiras é rival, o São Paulo é rival, mas o torcedor santista detesta o Corinthians. Detesta. E quando veio essa possibilidade... E aonde que o Corinthians tem uma grande torcida? Em Santos. Em Santos. Também. A maior torcida de Santos é verdade, o Corinthians. Tem mais corintiano que santista lá em Santos. Então, por conta disso, quando vem a possibilidade do Corinthians contratar o Fábio Carille, o problema não foi esse. O problema foi o Carille abrir a possibilidade de conversar. E aí caiu em desgraça. Pois mas o torcedor entende isso. O Kleber Xavier, que agora é treinador, ele foi treinador na base do Grêmio e do Inter. Ele foi técnico já na base dos dois. Quer dizer, mais do que ele pode falar de rivalidade, a rivalidade Grenal é a maior que existe, né? Não tem como o torcedor do Santos encarar isso como algo racional. Alex, compreende-se a insatisfação do torcedor santista por esse motivo. Mas hoje é um dia de festa, gente. Voltar de uma Série B para uma Série A não é fácil. Teve grandes que demoraram para voltar. Verdade. Não voltaram na primeira vez. É Cruzeiro. E o maior responsável pela volta é o trabalho do Carille com a comissão técnica, que montou uma equipe de peso, uma equipe experiente, com alguns jovens talentos, né? E uma equipe que passou quase toda a competição disputando em cima, acho que poucas vezes saiu do G4. Então é um trabalho consistente e é aquela questão da continuidade, né? Dá continuidade, dá tempo, agora é uma nova realidade, agora é o momento de o Santos crescer e buscar de novo na Série A, né, a sua grandeza, né, fazer um time competitivo com a qualidade e com a característica, o DNA do Santos. Mas é triste ver isso, né, um treinador conseguir com o trabalho levar o time a essa conquista e ser vaiado nesse momento. É meu amigo, trabalhamos junto no Corinthians, fez um grande trabalho no Corinthians e fez um grande trabalho e coloca o Santos no lugar de onde o Santos não deveria ter saído. E como é que é essa relação do técnico, né? Não internamente no grupo, mas não ter o apoio da torcida, ter que ir para a arena, né? Saber que vai ser apupado, que o torcedor não está com ele e com uma responsabilidade gigantesca de trazer o Santos de volta. Emocionalmente, que equilíbrio tem que ter o treinador nessa hora para que não, o trabalho em si não fuja daquilo que está planejado, Kleber? Muito equilíbrio, é muito difícil, mas também é uma realidade que acontece muito aqui no Brasil, né? A insatisfação do torcedor com os seus atletas, muitos ídolos dos clubes passam por momentos de dificuldade, né? São levados como heróis em determinados momentos e viram vilão de uma hora para outra. Grandes treinadores também passam por esse processo. É um pouco da nossa cultura, é um pouco dessa pressão de torcida, mas é ruim, não é legal. Isso é mentalmente para um treinador, né? E o Carille já está um treinador experiente, porque já está com trabalhos aí em grandes clubes faz um tempo. Mesmo assim, ele sente. Jonas e Miller. Só uma coisinha para o Jonas. O jogador sente esse clima, esse peso. É fácil, é mais difícil entrar em campo com essas críticas todas ou é um pouco mais fácil? Ah, não, é bem mais difícil, né? Você ter o apoio é mais fácil. Eu, por exemplo, a torcida do Santos, quando eu chego no Santos, eu vou alguns jogos bem, depois eu machuco o joelho e volto depois de 6 meses. E o Vanderlei insistindo comigo e eu não fazia bons jogos e a torcida estava me matando já, então era difícil. Eu não tive esse equilíbrio que teria que ter naquele momento ali, eu era muito jovem, então muito mais fácil você chegar num clube e ir pegando confiança, o torcedor vindo com você, é muito mais fácil. Agora, Miller, com a experiência, acho que está claro e evidente, né, que não tem mais clima para ficar. Não tem mais. A gente vai ouvir na sequência o presidente Marcelo Teixeira e o próprio Carille, mas, gente, acho que não há clima, né? O Santos está praticamente sem técnico, já vai iniciar um novo trabalho de Série A, ou não, Miller? Infelizmente, né? Concordo com tudo que o Kleber e o Jonas falaram aqui. O Carille faz um trabalho, sobe o time e a torcida não quer o treinador.
é estranho, né? A gente de longe A torcida vendo. é burra. Quer dizer, A torcida então, é burra. Não... Como é que pode, numa ocasião dessa, negar o treinador? É burrice. É a burrice que vem da arquibancada. Não, o torcedor... O dirigente não pode entrar. A palavra já nessa. diz, né? O torcedor, ele acaba... Ele só torce. paixão. É a paixão. Ok, é a paixão, mas você não pode ir contra o clube, porque isso poderia ter prejudicado uma trajetória, gente. Uma trajetória dentro da campanha. Se não tem ali o Carille, uma experiência, como disse, né, o Kleber, experiência, tá focado ali, pode perder a mão. E aí já joga todo um trabalho fora. Garrafa, então, mas em nenhum momento assim, isso é legal, né? Não estou falando nem vou falar de passado, vou falar de agora. Mas os jogadores poderiam, não só agora, todas as partidas lá atrás, até hoje, não, fazer um gol, até independente de gol, abraçar o Carille dentro do campo. Isso é uma coisa que, para nós, não quer dizer nada, mas para o treinador, significa muito isso, entendeu? É claro que hoje o jogador não é de antigamente que abraçava o treinador. Falta é personalidade. Exatamente, não tem jeito. Os caras chamar a responsabilidade, todo mundo fica preocupado com rede social. O Carille está cancelado, não vou eu me expor. Então falta personalidade. Acho que faltou no grupo do Santos isso, abraçar o treinador dentro de campo. Porque na rede social, no vestiário, isso é uma outra coisa. São situações diferentes. A atmosfera dentro de campo, isso para o treinador traz uma coisa muito positiva. Até hoje, Miller, isso que você está falando, quando acabou o jogo, a gente via as imagens na televisão do Carille entrando em campo, sendo xingado pela arquibancada, e ele isolado no gramado. Antes do jogo, e depois também, ele sozinho andando no campo. Vamos repetir um pouquinho aqui, da pressão. Sozinho andando no campo. Da pressão que sofreu o Carille. Você tem aí, hoje, filho, hoje, vamos lá, vamos ver. Quer ver, Não é fácil não, gente, quer ver, Sobe o áudio. Finaliza aí com burro. Esse burro foi quando ele tirou o Otero e colocou o William Bigode. A torcida não gostou. Mas não pode tirar o jogador? Não pode. Não pode fazer. O que ele, acho que o que o Carille fizesse, a torcida ia criticar. Eu não lembro, gente, uma pressão assim, numa situação como essa, de título, em cima de um treinador. Coisa tá ficando feia, Kleber. Entregando a medalha. O treinador ser vaiado, eu achei horrível. É um momento de festa, como você disse, Kleber. É muito duro. E o Miller fala uma coisa interessante. Eu comecei no profissional em 2001 e trabalhei com jogadores de uma grandeza, do Zinho, do Mauro Galvão, na época, Danley, né? Aquele título de 2001 que o Miller estava no Corinthians. Esses jogadores do passado tinham muito isso. Sim. Os treinadores abraçavam esses jogadores e os jogadores abraçavam a comissão técnica no externo. Sim. Porque no interno acontece. Sim. No interno, aquela relação de carinho, ela acontece. Até jogadores desafetos. A gente cansou de ver notícias de jogadores que brigavam com treinadores, só que na hora do jogo, quando esse jogador fazia um gol, ele ia lá abraçar. O Luxemburgo abraçou o Edmundo quantas vezes quando eles eram brigados? Nessa cena, antes dessa cena aí, antes dessa cena aí do troféu, isso é uma outra coisa. Mas teve aquele tradicional do grupo levantar o treinador no campo? Não. Teve? Deveria ter tido. Teve. Então, não precisa falar mais nada. De qualquer forma... Levantaram a taça porque estava lá, né? Eu acho que, pelo menos, no meu entendimento... Seria simbólico, né? Simbólico, né? Porque ele passou e tem o trabalho dele, o trabalho dos jogadores, o trabalho de comissão técnica, tem o trabalho dos funcionários. É o momento de todo mundo, né? Juntos. Chico, vamos ouvir, então, só na sequência, vamos ouvir aqui o presidente Marcelo Teixeira e o Carille falando... sobre futuro, sobre essa situação, o que ambos disseram logo depois da partida. Vamos ouvir. Existe clima para você ficar? Ou melhor, você, Fábio Carille, quer permanecer no Santos pro ano que vem? Já existe uma resposta na sua cabeça? Muito obrigado. Boa noite. Segue indefinido. Internamente foi tudo muito legal, até agradeço ao presidente por tudo que ele passou também em relação à minha pessoa e de segurar. Agradeço, viu, presidente? Muito obrigado. Juntos nós sentarmos, conseguimos isso? Será que vamos conseguir? Não é só eu achar, né? É sentar, tem dias aí para resolver, tem dias para pensar com calma, ter sabedoria e assim, fazer o melhor pro Santos, não é para mim. Na própria conversa
que nós teremos ao final do campeonato com a comissão técnica, basicamente passará também por isso. Passará pela questão, lógico, emocional, como já foi feita essa pergunta, muito bem feita, por sinal, porque nós queremos sentir dos profissionais a certeza de que possa haver essa resistência e essa personalidade na continuidade do trabalho. Bom, ele admite ainda a possibilidade da continuidade do trabalho. Mas eu acho que me parece que é muito mais em respeito ao Carille do que qualquer outra situação. Garrafa, mas aí eu tenho saudade do saudoso Eurico Miranda. Se fosse ele ali, meu, dava no meio dessa pergunta do repórter, essa pergunta nada a ver, sem noção, pergunta sem noção, né? Olha, o cara acabou de ser campeão. Exatamente, vai ficar, por mim fica, só se ele não quiser. Pronto, acabou. A gente passou essa experiência, no Corinthians em 2010 para 2011, se eu não estou enganado, quando a gente perde para o Tolima, eliminado da Libertadores, né? Na nossa chegada em 2010, bem lembrado, em 8 jogos que faltavam, o Corinthians vinha de 8 ou 9 jogos sem vitória. Nos 8 jogos que a gente assumiu, a gente ganhou 5 e empatou 3. Mesmo assim, nós fomos cobrados. Aí, na sequência, vem a Libertadores, nós perdemos para o Tolima, somos eliminados. O Andrés entrou na sala, estava eu e o Tite sentados, e o Andrés falou: tu quer continuar? Tu tem condição de continuar? Ninguém quer. A imprensa não quer, a torcida não quer, dentro da diretoria tem gente que não quer. Tinha o Palmeiras no domingo. Mas eu quero. Se tu quiser, tu continua. E a gente quis, jogamos contra o Palmeiras, ganhamos do Palmeiras e seguimos um trabalho que terminou vitorioso. Não, Garrafa, então precisa desse reforço. Garrafa, então, olha o que o Kleber falou. Respaldo importante. O Andrés bancou a comissão técnica, em outras palavras. Bem lembrado pelo Kleber. A declaração do presidente do Santos, que é um cara muito gente boa, mas a declaração dele... mas talvez a conversa pode ter acontecido entre eles já em algum momento, porque isso não vem de hoje, né, Jonas? Foi uma declaração bem rotineira mesmo. Não tinha que ser agora isso aí, acho que faltou sensibilidade pro repórter. A primeira pergunta, você tem... Você vai ficar, não vai? Não dê nem parabéns. Então, o clima festivo, você tem clima. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, eu estou pensando aqui como advogado do diabo. Será que os jogadores querem o Carille? Será que o grupo quer o Carille? Que eles não se manifestaram, não fizeram festa para ele, não deram aquele banho de água que todo mundo dá depois do título, né, que joga água na cabeça do treinador. Quer dizer, não teve festa. Então eu me pergunto, será que os jogadores já não estão dando um sinal que, olha, vai embora, Carille? Sim, a prova disso foi desde o campo. Bem observado por todos vocês. Ó, a gente vai continuar em cima dessa história, em cima dessa do futuro do Santos. Porque é óbvio, evidente que o Carille não vai ficar. Eu ainda quero falar um pouquinho mais desse Santos. Gente, assim, a pergunta, concordo com vocês, não pode se abrir a coletiva com a pergunta. A pergunta poderia ser feita no decorrer da entrevista. Vai permanecer, não vai permanecer? Porque às vezes o repórter só tem uma chance para perguntar. Então foge a pergunta, né? Assim, aí tem que ter, se me desse o microfone, eu não ia abrir. Pô, a pergunta, a gente está acabando de falar do comportamento da torcida. Abrir dessa forma, mas quem... Sensibilidade, né? Não vou ficar aqui... E o presidente gostou da pergunta. Mas eu acho que a pergunta, ela pior, ele gostou. Ele falou que a pergunta é boa. Durante a coletiva, a pergunta ela é pertinente, mas não para abrir uma entrevista coletiva. De qualquer forma, isso é uma aula de jornalismo, não vamos entrar nessa seara. Fica claro e evidente que o Santos vai trocar de treinador. Apesar do presidente falar que uma possibilidade, eu não acredito. Alguém aqui acredita? A clima. A tendência, no futebol tudo é possível, né, Kleber? Mas a tendência é que o Carille não permaneça. Ali foi uma entrevista, né, de despedida. Não tem. O próprio Carille. Bom, enfim, essa alteração, veja bem, o que a gente espera do Santos? É um Santos mais forte, como disse o Jonas na abertura, é um Santos de um lugar de onde nunca deveria ter saído. Aí você poderia dar continuidade ao trabalho. Não, vai começar tudo de novo. Vai passar o elenco por uma reformulação, vai chegar um novo treinador e isso tudo gera problema. Ou eu estou equivocado? Tem que melhorar, né? Sempre quando tu volta, passa de uma divisão para outra, tu tem que aumentar a tua possibilidade de vitória. E isso é com renovação. Só que se tu tem uma base boa e trazer
específicos para os lugares onde tu precisa, né? Nessa reformulação, é mais fácil de encontrar esse caminho, né? O Santos vai ter que fazer algumas situações e esperar para ver. Até porque o Santos não tem um time imprestável, tem bons jogadores, tem jogadores experientes e que tem qualidade, né? E tem que reformular um pouquinho, precisa, tem que qualificar, senão corre risco de cair de novo. Porém, não é também um time que você fala, pô, esse time é uma porcaria, não vai ganhar de ninguém na Série A, no Paulistão vai lutar para não cair, não é isso. Ô Garrafa, o Santos precisa contratar uns 10 jogadores pro ano que vem. Até por conta da temporada extensa e difícil. Vai ter que fazer o que o Corinthians fez esse ano aqui. Não adianta jogar Série A com time de Série B, esquece isso. Uma coisa é disputar a Série A, outra coisa é Série B, com todo o respeito. Isso é fato, né, gente? Como diz na gíria do boleiro, o bola resolve, tem jeito. Eu acho que com o Carille facilitaria. Se ele sair, vai ser mais difícil pro Santos. Porque já sabe onde estão os problemas, Jonas. Exatamente. Porque eu não sei também se o Carille quer permanecer no Santos também. Eu acredito que não. A gente vê só o lado da diretoria, mas eu não sei, ele não tá confortável, você percebe. Porque vai chegar um outro treinador, hein, Kleber? Vai chegar outro treinador, ele tem uma outra mentalidade. Ele tem um outro conceito de jogo, em outras palavras. O Carille, ele gosta do Juliano. Vamos dar um exemplo. Vai chegar um outro treinador? Não, eu quero um cara mais dinâmico. Que corra para trás, em especial. E aí? Ou seja, enfim, é todo um início de trabalho, a coisa fica uma grande interrogação. Mas já nesse planejamento, se comentou essa semana muito da possibilidade até de um retorno do Neymar para o Santos já de forma imediata para janeiro. Possibilidade. Gabigol, depois do título da Copa do Brasil, anunciou dentro do gramado que ele não vai ficar no Flamengo. E aí, todo mundo cravando que o Cruzeiro é o destino. Mas o Santos, essa semana, teria entrado... Porque não assinou ainda com o Teria Cruzeiro. entrado no circuito. Vai entrar na briga. O presidente Marcelo Teixeira falou a respeito dessas possibilidades. E aí são dois nomes, assim, para mudar o patamar do Santos. Claro. Neymar e Gabigol. Vamos ouvir o presidente do Santos falando sobre esses temas. Sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. Quero conversar com vocês primeiro sobre Neymar. E sobre Neymar eu quero começar com o Kleber, vocês fiquem à vontade para dar sequência, porque Neymar voltando ao futebol brasileiro, se isso se confirmar, há uma tendência, a gente não sabe se na metade do ano que vem, né? Se já nesse início de ano, mas em algum momento isso deve acontecer, e nós estamos com um trabalho na seleção brasileira, e o Kleber, obviamente, tem uma bagagem muito grande para falar da importância de termos o Neymar, não só para o Santos, mas como para o futebol brasileiro de volta. Óbvio que fará bem para o Santos, há uma tendência, em termos de patamar técnico. Agora, para o Neymar, projetando seleção brasileira, é uma boa ter o Neymar aqui no Santos, no futebol brasileiro, em relação ao que ele vive nesse momento, Kleber? Eu enxergo muitas coisas muito claras no sentido, ele tem um contrato com a Al-Hilal, é difícil sair de lá, é difícil o clube árabe liberar assim, ceder assim o jogador. Todas as negociações são difíceis, né, por umas que eu já participei. Não sei se ele
quer vir saindo de lá, se ele vai querer vir para o Brasil, ou se ele vai querer seguir na Europa, porque ele tem muito ainda para dar. Eu acho que o Neymar, a tomada de decisão do Dorival e não chamá-lo agora, ficou provado isso, esperar para que ele tenha uma sequência, para que em março, na próxima convocação, ele possa ser chamado, e é por isso que eu torço, né? Torço que ele tenha essa recuperação e que venha para o Brasil de novo em março. Agora, para o Santos, eu acho distante, eu não consigo ver nisso. O Gabriel já é diferente, porque o Gabriel, ele colocou que ele não vai ficar mais, tem proposta no Brasil. Eu acho que o mercado dele é o mercado brasileiro, e o Santos entra na briga, como o presidente colocou. Eu acho mais viável, mais palpável. O Neymar eu não consigo ver ainda. Mas para a seleção brasileira seria muito bom ter o Neymar no Santos, em termos de estar muito perto aqui já da nossa seleção, do que estar jogando no futebol de uma competitividade que a gente sabe que é muito diferente do futebol brasileiro, ou é indiferente? Para mim é indiferente. Para mim é indiferente. E para você, Jonas? Acho que seria bom ter o Neymar bem, né? Independente aonde. Isso. Assim, eu, no lugar dele, não voltaria agora, porque ele está voltando de uma lesão muito grave. Ele ficou muito tempo parado. Talvez ele ficaria lá, jogaria até os próximos 6 meses de contrato que ele tem com o Al Hilal. Queira ou não queira lá, tá mais tranquilo que aqui os jogos, dá para ele ir aos poucos ir pegando o ritmo. E aí, no meio do ano, seria uma boa, sim, ele voltar para o Brasil, num clube, talvez o Santos, para estruturar, para ele voltar a ser o Neymar que todos querem, e aí sim voltar para a seleção. Mas para já, eu acho que eu não voltaria ainda não, porque a cobrança dele vai ser muito grande, e esse período sem jogar não é fácil voltar já. É muito bem, é muito difícil. Vocês acham que é realmente diferente o Neymar, aonde estiver? Se ele estiver bem, ele pode estar servindo a seleção brasileira ou no Santos, isso pode favorecer? Totalmente, eu estou com o Jonas. Ele não vai voltar como era o Neymar. Ele vai ter que ter um período longo de recuperação. Uhum. Eu estou calculando aqui, não sou especialista, mas uns 6 meses. Por aí, né, Jonas? Não é por aí, Kleber? Por aí. 6 meses de intensos exercícios para se recuperar, para voltar a jogar bola. Para estar em condição de competitividade. Para estar em condição de você ser chamado pela seleção brasileira. Aí, quando ele for chamado para a seleção, ele tem que estar inteiro. Né? Não é o caso agora. Porque esse mesmo torcedor que está xingando o Carille aí, vai receber o Neymar de braços abertos, vai buscar no aeroporto, carregar no colo, descer o sistema Chita Imigrantes, entrar na Vila Belmiro com ele pendurado de cavalinho. Só que foi o que o Jonas falou, o Kleber falou. Se o Neymar começar 2, 3 meses, não jogar nada, o torcedor já começa a ficar de nariz torcido, começa a ficar ressabiado. Putz, esse Neymar voltou, será que foi só para roubar a gente aqui? Porque tá jogando com o nome, tá jogando... Mas não é, porque o cara que tem uma lesão dessa... Mas ele corre o risco de acontecer isso, Então, né? Por isso que eu tô falando. O Dudu no Palmeiras é a mesma coisa. Ele ficou 1 ano machucado com o joelho, com a mesma idade do Neymar, 32 anos o Dudu tem. E agora que o Dudu tá começando a jogar, depois de alguns meses, voltando ao time do Palmeiras devagarinho. E com o Neymar vai ser a mesma coisa, porque o período que eles ficaram afastados foi o mesmo. Né? E o Neymar já machucou agora a coxa, lesão muscular, devido à inatividade. Então demora para o cara entrar em forma e ser aquele Neymar que o torcedor do Santos quer. Às vezes é melhor esperar mais um pouco e ter o Neymar inteiro do que ter agora para realizar um sonho e a ansiedade fazer com que as coisas se atropelem. O Miller tá ali, só observando, eu só tô de olho no Miller, no jogador. Jogador, Neymar de volta ao Santos. Óbvio, se vier e tiver uma condição boa, uma grande atração para o Santos, mas até em termos de seleção brasileira. O que você pensa de tudo que foi colocado, Miller? Olha, a primeira coisa, o Neymar tem que voltar a se apaixonar pelo futebol, né? Ele está muito tempo parado por conta da grave condição que teve, né? Ele virou um ex-jogador de futebol em atividade, né? Então ele tem que voltar a se curar, né? É bem difícil essa fase agora de pós-cirurgia, machucou de novo, quer dizer... E essa tal da transição, ele tem que se firmar. Olha, não machuquei durante 10 jogos. E acho que essa paciência, não só o time lá, mas ele com ele mesmo tem que ter, né? É claro que no inconsciente o boleiro, né, Jonas? O boleiro, Kleber, ele faz o quê? Ele quer fazer coisas de 10 anos atrás e não dá mais para fazer. Então é importante o Neymar ter essa consciência, essa sabedoria agora, paciência. Olha, eu não vou dar um pique de 10 metros porque eu não aguento mais. Então eu vou dar tapa, vou usar o meu talento. Fazer a bola correr. Como se fazia depois. Exatamente. Então é importante ele ter esse time, né, dentro de campo, coisa que ele não está tendo. Foi o que você fez no Palmeiras, né? Pode ver, ele machucou. Uma jogada nada a ver. Por quê? Porque ele está mal fisicamente. Tá fora de forma. E Gabigol no Santos?
Sim, o Gabigol sim, jogador do mercado aqui no Brasil, todo já familiarizado com o Brasil, tá aqui, o jogador que todo time quer, um bom jogador é sempre bem-vindo, né? Mas o Neymar não, o Neymar, veja bem, sabe o que ele tá fazendo lá agora? Ele tá na casa do Sheik, no palácio do Sheik, tomando vinho, porque o Sheik não tá nem aí com a notícia do Brasil, ele é dono do mundo, cara, ele acorda com o dinheiro aqui do lado dele, eles não estão nem aí com isso. Olha, eu te contratei para jogar, não quero saber, quero que você jogue. O que vão falar que a rede social... Sabe que o príncipe vai ligar para rede social, para like, para Instagram? Eles querem saber disso, rapaz. Eles têm um capital no comando deles. Eles não querem saber. Eles querem ver o Neymar jogando, mais nada. Eles querem curtir o cara em campo. Porque eles têm a tal da lei da confiança. Eles acreditaram no Neymar, eles vão ter, como eu quero isso. É difícil sair de lá. E não é que, tá bom, você tá com saudade do Brasil? Vai ficar em Santos um ano e volta. Não é assim não. Eles pagam bem, mas só que eles querem ver o Neymar. É difícil ele sair de lá e um lugar para ele recuperar, para mim. Toda essa transição que existe é lá. Exatamente. Não dá para vir para ele vindo, lógico, cair num campeonato paulista. Ele vindo pro Santos, jogando no interior, gramado com dificuldade, não tem, eu acho. Eu vou continuar nesse tema, Neymar e Gabigol com a bancada aqui, porque é um tema importante, tá todo mundo falando, mas Gabigol tem sido assunto nos últimos 15 dias, inclusive quando da saída da comissão técnica do Flamengo, Kleber Xavier e Tite, o técnico do Flamengo, o Kleber, braço direito do Tite, faz parte da comissão técnica, né? Agora está seguindo em carreira solo. E o que aconteceu com o Gabigol? Porque o futebol, ele é um pouco ingrato, né? Então, ou seja, o Gabigol não está sendo relacionado, não está sendo aproveitado, sai o Tite, a comissão técnica com o Kleber Xavier, vem o Felipe Luiz, o Gabigol é reintegrado, começa a ser aproveitado pelo Felipe Luiz, faz gols na decisão e aí começa o pessoal, tá vendo? Não, porque isso, porque aquilo e tal. Aí o Flamengo ganha o título, opinião do Garrafa, atitude completamente fora de contexto do que fez o Gabigol terminar a partida. O Gabigol, Flamengo campeão, um título importante, um título da torcida, da instituição, um título da comissão técnica, dos jogadores, um título da comissão técnica do Tite, sim. Se o Flamengo chegou aonde chegou, teve a participação da comissão técnica. E o Gabigol, ele se achando mais importante que a instituição, e nenhum jogador vai ser, para mim, na minha opinião, nunca maior que nenhuma instituição, o Gabigol traz a notícia de que não vai permanecer no Flamengo. Mas na comemoração dentro de campo, qual foi o assunto no Flamengo, conhecendo o Flamengo como nós conhecemos? Já na coletiva, o assunto era o Gabigol. Na segunda-feira, um dia depois do título, ao invés de se falar do título, só se falava do Gabigol. E olha como a coisa acabou acontecendo. Festa dos jogadores do Flamengo, noticiário lá do Rio de Janeiro. Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, outros jogadores foram na festa do Flamengo. O Gabigol fez uma festa, o pessoal não foi na festa. Enfim, o que dá para falar? Por que o Gabigol não vinha sendo muito aproveitado, como talvez ele, Gabigol, esperava, na comissão técnica dirigida pelo Tite, da qual você fazia parte? Contra o Gabigol falar nesse momento aí que ele foi desrespeitado pelo ex-técnico, enfim, né? A gente chega no final do ano no Flamengo, né, 2023, foram 12 jogos buscando a classificação para a Libertadores que a gente conseguiu. O Pedro era o titular, a gente tinha o Gabigol como uma opção. Em determinado jogo, 1, 2, 3 jogos, desses 12 ele não pôde jogar porque ele teve uma pequena lesão, né? E entrava em alguns jogos, era opção em alguns jogos, uma situação normal de opção pelo Pedro. Começa o ano, a mesma situação de trabalho, né? A opção no desenho da equipe, na ideia de equipe com o Pedro. O Gabigol teve alguns problemas durante o ano, né? No caso do doping, aqueles exames que deu um problema de afastamento. Teve um outro caso de um desentendimento com a diretoria, caso da camisa do Corinthians, teve algumas lesões também, e esse não teve uma continuidade. E sempre que podia e que ele estava à disposição, a gente utilizou ele dentro da nossa necessidade, do nosso entendimento. É isso que aconteceu, né? Quando tem a lesão do Pedro, mais no final, a gente tem a opção dele, né? E ele também tem uma lesão. Um dos últimos jogos aqui na reta final, antes da nossa saída, foi um jogo contra o Vasco. Sim. Né, que a gente tem que optar por outro jogador. Então, uma questão de opção e agora a continuidade. O Felipe deu um espaço para ele igual o que a gente deu. Teve jogo que ele iniciou, teve jogo que ele foi substituído quase que no intervalo, teve jogo que ele foi substituído no intervalo. Deu a resposta muito boa no jogo contra o Atlético
E agora a sequência, não sei o que vai acontecer. Foi afastado também por uma decisão da diretoria, por esse problema, né? Então é esses altos e baixos. Estou falando só no nosso período. No período anterior, a gente, com outros treinadores, também não teve essa continuidade. Né? E não sei o que continuidade ele vai ter no Flamengo nessa reta final. Mas é uma decisão do Felipe, não é mais nossa. Jonas, o Gabigol, com a identificação que tem com o Santos, que você conhece bem, tudo caminha para que ele vá para o Cruzeiro, mas fica aberta a possibilidade do Santos, né? Você acha que o Santos pode seduzir o Gabigol pelo fato de ele ter nascido, ser um menino da Vila? Isso pode fazer com que o Gabigol repense? Claro, o aspecto financeiro, a decisão é dele, não é minha, não é sua. Em qualquer lugar ele vai ganhar muito. Não é? Em qualquer lugar ele vai ganhar muito. O Santos, ele entra forte na briga por esse aspecto também emocional? Acho que não. Eu acho que o Cruzeiro sai na frente. Está mais estruturado do que o Santos está voltando para a Série A, o Cruzeiro já vem num processo já estava na Série B, veio na Série A. Eu acho que o presidente agora lá também do Cruzeiro vai formar um time melhor para disputar grandes competições, para voltar a ganhar títulos. Eu acho que o Gabigol tá mais para ir pro Cruzeiro. Não sei de alguma... Inclusive o Palmeiras tá para vender o Zé Rafael e qual é o outro? Rony. O Rony. Foi falado isso, mas... interessa o Cruzeiro. Sim. Então você vê que ele quer montar um belo time, né? Sim, eu acho que o Cruzeiro vem forte ano que vem e por isso que no futebol profissional você tem que pesar tudo isso, né? Vai seduzir o que o clube oferece, quais são as possibilidades? O Garrafa, assim, tudo que o Kleber falou, eu concordo. Ele falou uma palavra-chave, opção. Né? Não é questão de capacidade, é questão de preferência. Acho que eles acertaram, vocês, com o Luiz Araújo. Luiz Araújo, um jogador muito dinâmico, muito decisivo e muito útil em todos os sentidos no esquema do Tite. O Tite acertou cheio ali com o Luiz Araújo, que é um jogador que fazia gol e ajudava, quer dizer, então a dinâmica dele, todo treinador gosta. Então o Luiz Araújo ele é reserva no Flamengo, não é? O Tite colocou o Luiz Araújo, nossa, eu falei, caramba, vai voar agora. Ele estava voando baixo junto com o Pedro. Perfeito, sem exceção. A única coisa que eu não concordo com o Tite, o Kleber, é o seguinte: jogador decisivo, em decisão tem que jogar. Então nem precisa falar dos feitos do Gabigol, porque você já sabe. Mas eu acho que em decisão, jogador decisivo, ele meia boca, com a perna só, na Copa do Brasil, ele que decidiu o título, 2 gols. Quer dizer, então acho que a única coisa que eu discordo do Tite em relação ao Gabigol é isso. Eu acho que em decisão, Libertadores, aqueles jogos, ele poderia ter entrado, ter tido mais oportunidade, que eu acho que ele... E cai dentro do que o Kleber falou, a opção da comissão, é a opção. Não, eu acho que o esquema do Tite, nos 3 atacantes, perfeito, pô. Até agora, o Pedro é o artilheiro do brasileiro. Era até agora há pouco, o Estevam passou. Passou com 12, ele tem 11. Pô, mas o Pedro, poxa vida. Ele tá sem jogar os 10. Ele é muito mais completo que o Gabigol. Com o Dorival, o Pedro era o centroavante. Ele tem que tirar o Gabigol da área. Ele põe os dois, mas o Gabigol acaba virando jogador de assistência. Mas então, o Garrafa, ele deixa o Pedro lá e coloca o Luiz Araújo aqui, como eu te falei, a dinâmica do Luiz Araújo, ele é muito maior que a do Gabigol. O Gabigol aqui, eles vão matar o Gabigol. E tinha o Cebolinha, esse foi outro acerto do Tite. Ele recuperou o Cebolinha, que também era um reserva no Flamengo. Que tinha chegado como uma grande estrela. E não tinha se adaptado, não estava entrosado com os jogadores. O Cebolinha do Grêmio não tinha chegado no Flamengo. O Tite chegou, colocou o Cebolinha. O Cebolinha era um dos principais jogadores do Flamengo até então. Não é, Kleber? Com o Cebolinha. Arrebentou o Cebolinha. Ele machucou, com uma pena. Quem perdeu com isso foi o Flamengo. Bom, vocês ouviram aqui a campainha, ou seja, tem presentes, né? A Marina Buffon já vai dar os primeiros presentes. O mestre, para a gente arrematar, vai falar do Santos e na sequência eu vou vir para uma resenha um pouquinho mais direta aqui com o nosso Jonas aqui, sobre carreira, enfim. Mas temos presentes para o nosso público, não é isso, Marina? É isso. O primeiro presente, que é a camisa do Santos, em parceria com a Umbro, ingresso para o show Samba 90 Graus, foram para o Marco Antônio Ribeiro. Continue participando utilizando a hashtag Mesa Redonda no X, que ainda faltam 3 presentes.
Tá legal, combinado então. Então você continua interagindo com a gente. Hashtag Mesa Redonda, Mestre Alberto Helena Júnior. E o Santos de volta, mas já com problemas. De volta à Série A, mas com problemas. Carille fica, não fica, Gabigol vem, não vem, Neymar. Enfim, esse Santos, hein, mestre? Salve, salve! O Santos de volta à primeira divisão do Brasileirão, de onde nunca deveria ter saído, se não pela qualidade dos times mais recentes, pelo menos pela sua história, né? Que é brilhante, é qualquer coisa de indizível, né? Aquele Santos dos anos 60, então, foi o maior time da história do futebol, pelo menos daquela história que eu conheço, que eu vi a bola rolando nos estádios, né? Aquele time com Zito, Pelé, Legal, Dorval, Coutinho, e o Edu, ou o Pepe, enfim. Aquilo foi a coisa mais maravilhosa. E outra coisa, o Santos é um grande revelador de craques, tá? O último deles foi o Neymar, que, aliás, é o último craque brasileiro, né? Que surgiu aí nesse nível das grandes estrelas do futebol mundial. Vamos lá, Santos. Legal. Obrigado, então, mestre Alberto Helena Júnior. Ô Jonas, a gente está falando aqui, né, de jogadores que saem, começam no futebol brasileiro, assim como você, iniciou sua carreira no Guarani, passagem pelo Santos, Portuguesa, Grêmio, enfim, e foi fazer sua trajetória no futebol europeu. E a grande maioria, já na sua época e hoje, isso acontece muito. É com o Neymar, a gente está falando. Estamos falando de uma possibilidade do retorno do Neymar. O pessoal retorna ao Brasil. Você foi na contramão do que acontece com os jogadores. Você falou, não vou. Por que dessa opção de não retornar ao futebol brasileiro? Não teve chance. Não, na verdade foi muito pela história no Benfica mesmo, né? De eu ter ficado lá 5 anos, me identifiquei muito com o clube, tivemos eras brilhantes lá, de grandes títulos, peguei ali o início do Jesus, né? Então, nos últimos 6 anos nós ganhamos 5 campeonatos, artilheiro, melhor do campeonato. Aí eu falei, poxa vida, aqui é o cenário melhor para eu terminar a carreira, né? Tinha alguns convites, quando eu vim de férias em 2019, já querendo parar de jogar futebol. Eu tinha mais 1 ano de contrato com o Benfica, mas eu tinha um problema na coluna. E o Raí me ligou, falou, vem aqui, vem pro Refis do São Paulo, que foi o clube que mais... Eu tenho muita relação com o Renato sempre me ligava, mas o Renato já sabia que eu já iria parar. Eu tinha confessado para ele. Mas então foi essa questão... O Renato Portaluppi? O Renato. E porque essa relação mesmo com o clube. E o presidente mesmo, na época, falava assim para mim, você não vai sair daqui, você vai se aposentar aqui, a sua carreira é bonita aqui. E eu também me alimentei muito disso por causa do tempo que eu fiquei lá. Isso não é uma crítica, é uma curiosidade que eu acho importante. Foi mais a questão mesmo por tudo que eu vivi lá. Aliás, Garrafa, quando o Jonas estava no Benfica, foi quando o Gabigol, que a gente estava falando até agora, teve a oportunidade de jogar na Europa. E o que aconteceu lá, o Jonas? É verdade, ele teve 6 meses com a gente lá. Ele vem da Inter e é engraçado porque quando ele chega no Benfica, na cabeça dele ele pensa, vou chegar jogando. Vou arrebentar. Futebol ele tem, a gente sabe disso. Só que o Benfica já vinha de 2 campeonatos, Milha. O time encaixadinho. Os extremos jogavam na seleção argentina, o centroavante jogava na seleção grega, o outro na seleção mexicana. Nosso time era muito bom mesmo. Então, ele ia jogar no Benfica, ele tem qualidade para jogar. Só que ele falou assim, poxa vida, eu não joguei na Inter, mas no Benfica eu vou chegar lá e vou ser o 10 e ponto final. Tinha que esperar. Ele tinha que esperar. Como eu esperei, eu cheguei lá com o Jesus, na época eu já tinha 31 anos. Foda-se, vou te ensinar a jogar bola, pá, não sei o que e tal. Fiquei 2 meses esperando a minha oportunidade. Bravo, querendo jogar, mas, vou treinar, vou esperar uma oportunidade. Lembro que foi um jogo contra o Braga, que na época o Abel estava lá como treinador. Esperei, ok. Ele não esperou. Com 2 meses ele já chegou no diretor e falou, olha, eu quero voltar pro Brasil e vai ser o Santos. E o diretor falou, mas a gente acabou apostando em você, trouxemos você para cá, 1 ano de empréstimo. Aí ficou definido isso. Em janeiro de 2018 ele volta pro Brasil e vai pro Santos. Então, assim, ele não teve a paciência para esperar o momento certo e entrar na hora certa no time.
Ó, todo mundo vai fazer uma pergunta então aqui pro Jonas. E ele já deixou o spoiler aqui, ele viu o início da carreira do Abel Ferreira. É isso? Verdade. Então é a próxima resposta. Queremos saber, né? Como é que surgiu o homem que tá ganhando tudo aqui no futebol brasileiro. Então, ô Jonas, quer dizer que você viu o homem começando lá, hein? E vai dizer que o homem veio aqui e pode beliscar ainda mais um caneco pra alegria da torcida palmeirense. Como é que era o Abel início de carreira, ô Jonas? Peguei ele lá, ele tava no Braga, fazia grandes jogos contra a gente, contra o Benfica, contra o Porto, contra o Sport. Muito bom treinador. Um ano atrás eu fui lá no CT do Palmeiras conversar com ele, porque teve uma entrevista que ele me elogiou muito na época que eu estava jogando lá. Ele falou, o Benfica tem um 10 que faz a diferença e tal, e eu queria o conhecer. Só tinha jogado contra e ele fez um belíssimo trabalho no Braga. Depois ele vai para o PAOK, né? E ele tira o Benfica da pré-Champions quando o Jesus sai do Flamengo e vai pro Benfica, a volta do Benfica. A volta do Jesus pro Benfica. E aí ele tira o Jesus chegando da Champions, da pré. Isso pro clube foi um desastre, né? Não entra dinheiro, não joga a competição mais bonita. Pro Benfica foi muito ruim. O Palmeiras vai e o contrata. Mas assim, ele conhece muito o futebol brasileiro. O que mais me chamou a atenção de dois treinadores portugueses, que eu trabalhei, que foi o Jesus. Trabalhamos junto no Benfica, e com o Abel contra, é que eles conhecem muito o futebol brasileiro. E não é só da Série A, não, da Série B. Naquela época, o Jesus falava para mim de jogadores da Série B, que às vezes a gente não conhecia. Olha só. Por exemplo, ele buscou o Talisca do Vitória na época. O Talisca ninguém conhecia, entendeu? Então, assim, jogadores que não estavam em grandes clubes e que eles conhecem muito futebol, leem muito livros de treinadores do Tele, que o Miller trabalhou. Então, isso me chamou muita atenção dos dois. Ô, Jonas, me diga uma coisa. Você trabalhou com o Jorge Jesus quanto tempo? Eu trabalhei 1 ano, ele que me pediu a contratação no Benfica. Fiquei muito feliz, que ele falou, ó, eu queria você desde a época do Guarani, né, que você era novo e tal. 2005 eu tô falando convocado isso. pelo Jesus, precisa de mais aval, Então assim, depois tá Jesus, A pergunta é a seguinte, você tem alguma ideia do que aconteceria com o Jesus se ele assumisse a seleção brasileira? Eu sou suspeito a falar, porque eu gostaria de ver ele na seleção brasileira. A gente sabe que aqui não tem essa questão muito de... O pessoal não concorda muito com... Culturalmente não é um treinador estrangeiro, mas se eu fosse, eu contrataria. Miller. Qual é a qualidade que ele tem, assim, que todo mundo se encanta? Ele é muito estudioso, o treinamento dele é muito intenso. Quanto mais se ganha, mais ele cobra. A gente brinca. A gente perdia um jogo, nossa senhora, no outro dia ele era um paizão. Brincava, participava do churrasco. Soltava a corda, né? Participava do churrasco dos Brazuca, que na época tinha muito brasileiro, no Benfica sempre teve. A gente assustava. Vamos começar a perder, gente. Pelo menos ele vai... Mas assim, aí quando ganhava, chegava lá, a primeira bola do treino, você errava um passe, meu Deus, mas xingava de tudo quanto é nome. Mas é o jeito dele. Então, assim, é um cara muito intenso, ele vive futebol. Ele chegava no CT lá, e acho que aqui também no Flamengo todo mundo fala que foi isso, às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Então, assim, ele... Claro que o Kleber com certeza faz isso, o pessoal tem esse costume, mas eu fiquei pensando, acho que todo mundo assim comenta o porquê de não ter ido para uma outra liga, né, uma espanhola, de ter assumido um clube com mais... Inglês, né? Um clube inglês, exato, e com um poder aquisitivo melhor do que o Benfica, para chegar numa Champions, brigar até o fim, porque conhecimento ele tem muito. Pois não, Marina? Não, o Chico fez uma pergunta que eu estava pensando. Você falou que ele é tão estudioso sobre o futebol brasileiro, talvez se encaixaria muito bem aí como técnico da seleção, mas mudando um pouquinho, você teve uma passagem pela Portuguesa, inclusive a nossa audiência aqui no YouTube está bem alta, falando, o Jonas jogou muito, Portuguesa, Grêmio, Santos, enfim, todo mundo te elogiando bastante. E a Portuguesa essa semana teve uma novidade em relação à SAF. Queria saber sua opinião sobre isso. O que você acha que realmente é a solução para esse momento da Portuguesa? Estou feliz demais. Eu estava chegando em São Paulo, na rádio, estava falando que comprou, acho que por 1 bi, 80% e tal. O meu 6 meses na Portuguesa foi o período mais importante para mim no futebol brasileiro. No Guarani foi muito rápido, joguei, vou pro Santos, no Santos altos e baixos, tal, vou pro Grêmio, não jogo tanto, e o Grêmio queria me emprestar pro Goiás na época. E aí o Rodrigo Caetano era o diretor na época. Eu falei, Rodrigo, tudo bem que vocês vão me emprestar, mas posso escolher o time? Deixa eu escolher meu time, eu já estava pensando na Portuguesa, porque tinha alguns jogadores emprestados que vieram pra Portuguesa, do Grêmio, e me ligando, vem que você vai jogar aqui, vem, eu fui.
Cara, foi os 6 meses assim que eu joguei um futebol que nem eu imaginava e eu volto pro Grêmio, porque aí o Grêmio fala, olha, volta numa outra condição, né? Com mais confiança e tal, e depois foi o que foi no Grêmio também, com o Renato. Mas a Portuguesa, para mim, eu tenho um carinho, fiquei muito feliz. Acho que a Portuguesa tem tudo com essa compra aí a voltar ao cenário, disputar grandes competições aí. Aliás, a Portuguesa promete fazer um novo estádio ali no Canindé, que é um dos lugares mais bem localizados de São Paulo, na CT, uma nova arena, com investimento alto e promessa de fazer um espaço de CT lá também, que é maravilhoso. Também. Então, em breve, aí, em alguns anos, a gente pode ver a Portuguesa de novo forte e eu gostaria muito de ver isso. Não vejo a hora de ver a Lusa. No começo do programa, Garrafa, eu falei que eu tinha uma lembrança de cada um aqui que eu gostaria de falar. A do Jonas, o Chico Lang vai ficar muito feliz, porque o Jonas fez o gol em 2007 que rebaixou o Corinthians em Porto Alegre. Ou não foi, Jonas? Foi, você não sabe, eu sou corintiano roxo. Eu vi que era boa gente demais. Mas ele rebaixou vocês, Chico. Ele foi ingrato com o Corinthians. Não ele foi rebaixou ingrato o Corinthians. Ele foi profissional, meu amigo. Foi profissional. Tinha que ganhar, ganhou. Muito feliz com o Kleber, com o Tite lá que nos deu o Mundial. Nossa, eu vou no estádio até hoje. A gente tem um grupo ali do interior que eu vou assistir o Corinthians, enfim, mas trabalho não tem como, né, menino? Como é que foi então pra você esse momento assim? Claro que você é profissional, mas você sabe que do outro lado tinha um Corinthians bem machucado e que acabou sendo rebaixado. Não, e por incrível que pareça, assim, foi um momento muito interessante porque meus irmãos foram pra Porto Alegre nesse jogo, não foi o último jogo do campeonato. Contra você, né? Não, foram falar assim, Jonas, cara, é duro falar, mas é contra o Corinthians. Se você fizer um jogo importante, se você faz um gol, isso aí vai virar um... Cara, e até hoje ainda a turma brinca, você fez o gol que rebaixou o Corinthians, mas eu sei que você é corintiano e tal. Uma vez eu fui no programa do Neto também, eu falei que eu era corintiano, mas enfim. Tá perdoado, Chico? Tá perdoado, tá perdoado. Coisas da bola. É isso aí. Nessa esteira, já fizemos essa resenha aqui com o Jonas, a conversa está boa. Obviamente, daria para fazer um programa inteiro com o Jonas e um programa inteiro com o Kleber aqui, né? Sobre a história de cada um deles, sobre a trajetória brilhante. Essa decisão, voltando um pouquinho mais, Kleber, nessa decisão de seguir carreira solo, depois de uma longa trajetória, uma brilhante trajetória ao lado de um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. O Tite, eu tenho o maior respeito por ele, maior carinho e admiração pelo profissional que é, não só pela pessoa, pelo profissional que é. O quanto o Tite é um baita profissional e a comissão técnica, obviamente, com pessoas competentes como você. E como que era a relação dentro da comissão técnica do Tite? A gente tem agora exemplo já na Copa do Mundo e também no Flamengo, de uma comissão técnica do Tite com outros auxiliares. Como é que era essa relação de vocês auxiliares com o Tite? Muito legal, cara. Começa de parceiros mais antigos, que a gente teve com o Joel, quando a gente veio para São Caetano, que era um dos nossos auxiliares, Joel Cornélio, que hoje está fora do país. Depois a chegada no Corinthians, o Carilli, né, que era o auxiliar da casa. A gente faz uma dupla junto com o Delamore, que é outro profissional do futebol, que era o segundo auxiliar do Tite. A saída do Carilli e a saída do Delamore, a entrada do Silvinho, que também é um puta de um profissional, que hoje faz um grande trabalho, né? E depois agora na seleção a chegada do Sampaio, né? Então profissionais de altíssimo nível, de boa convivência, de bom conhecimento de futebol. E o Tite dava liberdade a todos, né? O Matheus, que vem no Corinthians e hoje está fazendo um grande trabalho e que vai ser um grande treinador, brevemente também deve seguir a carreira solo, né? É um menino que está muito preparado. Então a gente é feliz porque a forma de trabalho, a forma de desenvolvimento desse trabalho, com analistas de desempenho, com preparador físico como o Fábio Macerejan, que é um cara conhecidíssimo, que é um cara bom de grupo, além de grande profissional, com treinadores goleiros, o Mauri, que hoje está no Grêmio, o Tafarel, o grande Tafarel na seleção brasileira, né? E sempre à vontade, sempre discutindo todos os temas, sempre bem organizado nos trabalhos, né? Isso que nos levou a ter conquistas, né? Conquistas grandes no Inter, conquistas no Corinthians, conquista na seleção. Ultimamente, até para o Alex, a bancada fica à vontade, ultimamente, com tantos auxiliares, que é a comissão técnica, uma comissão técnica profissionalíssima, o que você vinha desempenhando especificamente? Tinha algo mais direcionado que cabia ao Kleber ou não? Era todo um conjunto? Como é que a distribuição de função entre os auxiliares? No último trabalho na seleção a gente já dividiu. O Sampaio cuidava mais da parte defensiva e o Matheus cuidava da parte ofensiva junto com o Tite, né? E a gente trouxe esse mesmo modelo, porque a gente sai do Corinthians numa formatação, vai para a seleção, tem que se adaptar ao trabalho
da seleção, que é diferente, e na volta do Flamengo a gente mantém essa rotina de trabalho da seleção e as mesmas ideias, né? No final a gente traz o Vinícius Bergantin, que continua no Flamengo, treinador aí que começou o trabalho da Ferroviária, que sobe, né? E é um grande profissional também, para dividir as funções na parte defensiva com a gente. Ô, Kleber, o que aconteceu no jogo da Croácia? O que aconteceu no jogo da Croácia? Eu fiz essa análise recentemente, uma matéria para o GE, né? Pouco se falou sobre esses jogos, né? O jogo da Croácia é um primeiro tempo difícil para a gente. A Croácia é uma seleção quase time, repetida, experiente, que tinha muita qualidade na posse de bola. Controlava o jogo muito com a posse. A gente tenta uma marcação, pressão alta, não consegue ser feliz nessa pressão inicial, não consegue tirar essa bola da Croácia, esse controle de jogo da Croácia. Mas com o passar do tempo, as correções do intervalo, a gente volta para o segundo tempo melhor, muda a cara do jogo, cria situações de gol, mantém isso para o primeiro tempo da prorrogação, né? Criando mais oportunidades, faz um gol lindíssimo. Golaço do Neymar. Golaço. E na reta final, aquelas coisas do futebol, né? Era para sair, não era para sair, era para fazer um bloqueio, não era para fazer um bloqueio, tentar achar um culpado de uma situação, de uma tomada de decisão, né? Foi evoluindo o processo, um erro de passe, uma roubada, uma bola que sobra. Eu sempre coloco isso, que o Marquinhos e o Thiago são muito qualificados em bloqueio de finalização, né? O bloqueio deles é muito forte, a bola bate e desvia e tira da jogada o Alisson. Então, assim, a gente analisou, podia ter colocado mais um volante, podia ter controlado mais o jogo, nas substituições, tudo fez análise, a gente faria a mesma coisa de novo. Houve esse lapso e a gente acaba tomando. Kleber, a partir de hoje, você treinador, qual é a tua vontade, o que você gosta de time? O tal 4-4-2, 4-3-3, 3-5-1, qual o time? Lógico, tem que ter os jogadores com essa característica, etc, toda, que nós já sabemos. Qual será o teu desejo do time que você assumir a partir desse ano de 2025? Eu quero jogar assim. Eu gosto só um instante, então, antes de você responder essa questão aí, deixa eu passar um recadinho aqui importante, e aí você fica em casa um pouquinho mais curioso para saber qual é o estilo. De repente ele pode ser o técnico do seu time. Meu amigo, o Campeonato Brasileiro não acabou, tem muita coisa para acontecer. Muita gente vai sair, muita gente vai chegar, e com certeza o Kleber é uma bola da vez aí. Então o Kleber já vai falar sobre o estilo que ele pretende implantar, claro, dependendo do elenco que ele possa receber do novo clube ou do primeiro clube que ele vai trabalhar especificamente como treinador. Kleber, como é que será o estilo? Ou pelo menos aquele que você mais gosta? É claro, você vai depender do clube, as peças que você tem em mãos, mas o que mais te agrada? Independente do sistema, do desenho da plataforma que se coloca, né, de linha de quatro meio-campistas, o que seja, eu quero um time vertical, um time de ataque vertical, um time que seja agressivo, um time que seja flexível na forma de atacar também e que atinja rápido o campo adversário. Essa é uma ideia, com construção de jogo. Eu não gosto de um jogo direto, não gosto de um jogo de bola longa. Às vezes é necessário, mas eu gosto de um jogo construído em parte ofensiva. Em parte defensiva tem que ser um time organizado e tem que ser um time impressionante. Que pressione alto, que marque alto, que roube o mais rápido possível a bola. Organização é fundamental em qualquer sistema. Agora, depende muito para onde vai, depende muito do material que vai se ter, né? E tem que saber trabalhar de todas as formas. A gente, nos trabalhos que a gente teve, né? A gente trabalhou em 2001 com o Grêmio com uma linha de 3, a gente trabalhou no Corinthians, nas duas fases de Corinthians, 2012, né? Mundial, com um meio-campo com 4 jogadores, né? A gente trabalhou no grande Corinthians de 2015, que é um time que plasticamente funcionava bem, com a movimentação do Jadson saindo da direita e vindo preencher junto com o Renato meio-campo, que a gente usou isso na seleção com o Coutinho, fazendo isso junto ao Renato também, e agora no Flamengo, posicionamento que a gente achou pro Gerson. Então, independente de qual desenho, né? Ser vertical, buscar o ataque o mais rápido possível, ser um time agressivo e ser um time que busca a vitória. A gente tem que buscar, é o que se pede, é o que se quer. O futebol moderno hoje exige muito dessa intensidade. O que vocês fizeram para recuperar o Everton, que até então até o Flamengo queria negociar ele até então. Cebolinha? Isso, como vocês recuperaram a confiança para ele de novo? Ele era um jogador decisivo no ataque do Flamengo até então. Antes da contusão, né? Quando a gente convoca o Cebolinha
para a seleção, ele vivia o melhor momento dele no Grêmio, né? Vivia um grande momento, né? E era um jogador que ele tinha confiança, e confiança é decisivo, tudo. Decisivo. Tudo é tudo para o jogador, ele era decisivo. Quando ele vai para o Benfica, ele perde um pouco disso. É a questão da adaptação. Demora para se adaptar, não se adapta, e a gente tentando trazer ele de novo para aquele momento. Na seleção a gente não consegue, né? Ele chega a disputar com a gente a Copa América de 19... Isso não, agora não me lembro se foi a segunda Copa América, aquela que a gente perdeu para a Argentina. E ali ele não vem numa fase boa. Então a gente perde o contato, não chama mais. Quando a gente chega ao Flamengo, né? E o Cebolinha era um cara muito próximo a mim. Eu conversava muito com ele, né? E a gente já chega trazendo essa confiança de novo para ele. Precisa voltar, tu está no Brasil, tu está na tua casa, tu está com todas as condições, tu está num grande clube. Se chegar ele não estava machucado, estava normal. Não, ele estava normal. E aí foi ganhando confiança, foi desenvolvendo, foi ganhando a confiança da comissão que ele já conhecia e também a confiança do grupo. E aí as coisas acontecem. Alex, você pode fazer a sua pergunta pro Kleber? Mas eu e você, nós conhecemos o Kleber numa situação inusitada. Então, essa lá no Parque São Jorge. É uma lembrança. Eu e o senhor acompanhando o treinamento, decisão de Copa do Brasil, não era isso? Corinthians e Grêmio. Exatamente. Não é? Corinthians e Grêmio. E olha, treinamento do Corinthians, fomos conhecer o Kleber Xavier no treinamento do Corinthians, mas de que maneira, né? Eu não sei. Que maneira, né? A gente tava ali cobrindo o treino, eu como repórter da Rádio Bandeirantes, na época ali, dia a dia, eu cobri o Corinthians naquela ocasião. De repente, uma movimentação estranha na arquibancada do Parque São Jorge, que não tinha ninguém. Tite técnico do Grêmio, Vanderlei técnico do Corinthians. Vanderlei, de repente vejo uns seguranças ali, vejo uma galera se movimentando. Pessoal apontando lá em cima, ó. Ali, ó. Peraí. Ali, lá na arquibancada, lá em cima. Aí tinha alguém ali sentadinho num canto ali assim, ó. Parecia um sócio do clube vendo o treino do Corinthians, não sei o quê. Aí quando foram ver mais de perto pra... Deixa eu descobrir quem é. Kleber Xavier, o espião de Tite, vendo o treino do Corinthians às vésperas de uma decisão. Artifícios que eram utilizados no passado, o Kleber ainda não era uma figura conhecida como é hoje, né? Então dava para fazer essa camuflagem assim na arquibancada. Como é que surgiu essa ideia e a execução? Deu para ver alguma coisa no treino para explorar depois ou não? Corinthians, do Vanderlei, do Miller, do Marcelinho, do Ricardinho. E o Miller fez um puta de um jogo lá, né? 2-2. Nós jogamos melhor lá do que aqui. Era para ser vitória do Corinthians aquele jogo. A gente consegue o empate e com muita dificuldade a gente vai para o Morumbi. Quase 100 mil pessoas, tu tendo que ganhar o jogo. Né? O empate de 0-0 era do Corinthians, empate de 1-1 era o gol qualificado. Né? Naquele jogo do Olímpico, o segundo meio-campista era o Marcos Senna com o André Luiz. E o André Luiz fez um grande jogo aquele jogo. Desencadeou todo o jogo de meio campo e a gente não conseguia acertar a marcação. E o André Luiz está suspenso no jogo seguinte. Isso, não jogou no E a gente queria descobrir o que o Vanderlei ia fazer para a gente poder ter uma possibilidade de trancar o Corinthians, travar o Corinthians e poder jogar. E aí eu fui para observação, chegando lá eu não quis ficar no meio da torcida do Corinthians. Né? Porque se caso me descobrissem lá dentro ia ter dificuldade. Eu fiquei separado num cantinho lá, quietinho, ninguém me conhecia. Mas como é que você entrou no clube? Eu entrei normal ali, conversei, fiz uma conversadinha ali e foi embora, era o clube aberto. E aí, coisa que a gente estava comentando esses dias, né? Como é que pode o clube cheio de gente vendo treino, né? O treino de uma disputa, estava lotado de gente, sócios e coisa. E no Brasil sempre a gente dá um jeitinho. Mas né? deu para descobrir ou não deu tempo? Não, foi retirado deu. Quem jogou foi o Otacílio, né? Jogou o Otacílio, que era um volante de características completamente diferentes. Muita marcação, né? O André era um jogador muito técnico, era lateral esquerdo, depois começou a jogar de meio campista. O André era melhor. O Otacílio jogou meio campista defensivo, mais de marcação. Mas, e aí perdeu-se o... Então, mas as câmeras focalizaram você sendo retirado ali? Depois não rolou um pé de ouvido ali lá no fundo? Não, eu fui muito bem tratado. Gentilmente fui muito bem tratado, mas quando estavam me carregando eu dei fiz um tumultinho ali para, se caso acontecesse, já tinha registrado. Eu fiquei com medo que acontecesse alguma coisa lá dentro. Lógico. Aí não, os caras me revistaram, o César, que era o segurança, depois a gente foi trabalhar 3, 4 anos depois lá, né? Fiquei 10 minutos ali, só que a hora de sair, eles me liberaram para sair, eles queriam que eu saísse pela porta de entrada e passasse no meio da torcida do Corinthians. Aí não só isso. Aí eu digo, não, isso eu não vou fazer. A ideia foi do Tite? A ideia foi do Tite. O Tite deu ideia, vamos lá, não. O Gardelon. Lembra o personagem do Jô Soares, o Gardelon? O Gardelon foi lá. Que loucura. O Kleber, da turma do Tite, da turma da comissão, tô dizendo,
Alguém seguirá com você ou você vai seguir com a outra turma? Não, eu sigo com o Vinícius Marques, que é um profissional da base, foi da base do Corinthians durante anos, está aqui me acompanhando, né? Meu colega de curso da CBF, da Licença Pro, que a gente vem desenvolvendo um trabalho, ele vai ser o meu braço direito, e eu tenho outros profissionais que eu possa, se caso haja necessidade, levar junto, mas o início é ele. Da turma do Tite não vem ninguém? Todos os profissionais do Tite estão liberados, como ele sempre faz, termina os trabalhos. Mas a princípio não vem ninguém com você? Mas se eu precisar, eu posso levar o Fábio, eu posso levar o Fábio Macerejão, eu posso levar o Lucas, que é um profissional da... Mas a princípio não vem ninguém? A princípio não. E a pergunta que vamos deixar aqui para você responder, tem alguma coisa encaminhada? Já tem negociações? Segura aí que você responde já, porque tu com a campainha, a Marina tem presentes para o nosso público, né, Marina? É isso, o presente número 2, que foi a luva da Poker em parceria com a loja Gol de Placa e também a camisa do Juventus, foram para Luciana Morelli. Nossa produção vai entrar em contato com você para você vir retirar o presente aqui na Avenida Paulista 900. Tá certo, então... temos algo já encaminhado, já temos conversa, e vou dizer mais assim, daquilo que a gente conversou. Muito provavelmente o Santos vai precisar de um treinador. Eu não sou procurador do Kleber, não sou dirigente do Santos, nada, né? Mas enfim, não, estou dizendo isso. O Corinthians, a gente vai discutir na sequência aqui, comenta-se que Ramon Dias... Será que fica? Será que não fica? Mesmo se o Corinthians se classifica pré-Libertadores, enfim, é um noticiário. Tem muita coisa que pode acontecer. Já tem alguma coisa conversada, encaminhada? Como é que está isso, Kleber? O meu procurador é o Gilmar Veloz, que já acompanha a gente há muitos anos, né? Sim. Luciano também, que está presente aqui, é meu assessor de imprensa. Luciano Senhorini. Aí você já começou, pode mostrar o Luciano, por favor, ali. Junto com o Vinícius, que é auxiliar do Kleber. E o Vinícius ali. Era a minha próxima que eu ia falar. Não merecia, mas de assessor de imprensa você já começou bem. Começou com o Luciano, que essa figura aí maravilhosa, com quem eu tenho uma relação aí de amizade, de profissionalismo há muito tempo. O Luciano Luciano é fera, então você começa na linha, você conhece o Luciano, porque obviamente o Luciano trabalha com você. Total confiança junto com a gente há muitos anos. Ele é vigarista, mas é gente boa. Mais 20 anos quase juntos, né, com o Luciano. Tem o irmão que é fisioterapeuta, né, que é bom pra caramba. O irmão dele tem um fisioterapeuta. Vamos colocar no... Faz até acupuntura. A ideia agora, depois que eu tomei a decisão e que eu coloquei nas redes sociais, o primeiro passo agora, que está sendo dado agora, é divulgar a minha ideia, né, a minha disposição de trabalhar, de seguir a carreira solo, ou num clube de Série A, ou num clube da Série B. Estou aberto a convites para reunir com as diretorias, para mostrar a minha ideia de trabalho, para saber dos clubes o que se pretende, e o Gilmar cuida dessa parte. E agora, com essas entrevistas que começam a acontecer, né, começa o nome a aparecer mais no mercado. Eu fui o primeiro a te chamar aqui, hein, Kleber? Saiu a notícia, eu liguei pro Kleber, liguei pro Luciano. Mesa Redonda vai colocar você num timaço. E assim, muito pela competência do Kleber, independente dele estar iniciando essa carreira solo, mas nós que trabalhamos, que militamos na imprensa, sabemos da competência do Kleber. Não é porque está aqui, mas é profundo conhecedor, né? Senão não teria trabalhado tanto tempo ao lado de um dos gigantes, que é o Tite. Então a gente tem certeza que o ano que vem você vai estar aqui no Mesa já como treinador de um grande clube de futebol brasileiro. Essa é a nossa torcida, e não só pela nossa amizade ou pelo carinho que a gente tem por você, pela sua competência, Kleber. Obrigado, espero que aconteça mesmo e que será um prazer voltar aqui novamente. Não tenha dúvida. Bom, Salazar já falou do Santos e agora ele está na ponta da linha para falar do Corinthians. O Corinthians do Chico Lang, do Paulo Sérgio, que hoje... Do Jonas. O Jonas. Esse Jonas, eu vou falar para você. Esse Jonas. Já pensou, hein? Esse Jonas, o cara fez o gol que rebaixou. O cara é corintiano, profissional acima de tudo. Um grande talento, né? Quando foi jogador de futebol, e muita gente boa, tá participando e contando esses bastidores que realmente interessam pra gente. Vamos lá, Salazar, falando um pouquinho dessa projeção do que resta do Corinthians até o final da temporada, as possibilidades e o que já vem para o próximo ano. Como é que tá o Corinthians, Salazar? O Corinthians vai fazer uma pausa por causa da data FIFA, sem que o objetivo maior nesse período de preparação seja a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Corinthians, enfim, se colocou com chance real de beliscar vagas nos torneios do ano que vem. Já temos um G7 no Brasileirão,
que ainda pode virar G8 ou G9. Independentemente disso, se ficar do jeito que tá, o Corinthians, mesmo assim, já é candidato às vagas da Libertadores e, consequentemente, à Copa do Brasil de 2025. Se não der, o lance é se manter ali, no pelotão que vai disputar a próxima Copa Sul-Americana. O importante é que aquele papo de que o Timão não teria calendário em 2025, que disputaria só Brasileiro e Paulista, diante dessa nova realidade, sequer é cogitado no Parque São Jorge. E não só por causa das possibilidades de título, mas muito devido ao impacto financeiro no planejamento. Ter mais competições é igual a ter mais premiação, mais renda com bilheteria, ou seja, resumindo, ter mais dinheiro. Para manter jogadores como Yuri Alberto, tão cobiçado pela Europa, e Memphis Depay, que dificilmente ficaria em um cenário com poucos jogos e um eventual rebaixamento, por exemplo. Essa reta final também é fundamental para Ramon Dias. O argentino tem contrato até o fim de 2025, mas não está garantido não. A diretoria vai fazer uma avaliação ao fim da temporada e, por isso, para ele é fundamental que o Corinthians termine o ano bem. Depois de 4 vitórias seguidas, os desafios agora são contra Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Justamente as equipes que estão ali no bolo do Corinthians com objetivos comuns. E o corintiano? Esse tá curtindo demais essa nova fase. A Fiel só espera que a partir do dia 20, depois de uns dias de descanso e treino, o Timão mantenha o embalo. Essa é a esperança do Chico Lang, do Jonas e de toda a torcida corintiana, né? O Corinthians definitivamente embale aí e garanta a vaga, no mínimo, numa pré-Libertadores. Eu vou discutir isso com a bancada, a situação do Corinthians, o que pode acontecer com o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro. Fini, por gentileza, coloca aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético entrou em campo. A sequência, então, vamos com a sequência dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians que se afastou da zona de rebaixamento. Assim que você tiver a classificação, se possível, você passa pra gente. Mas vamos com a sequência aqui do Corinthians, que tem uma sequência que me parece, esses 2 jogos muito chave para o Corinthians. O Corinthians já está na Libertadores. Corinthians já então você já vai falar por quê. Pega o Cruzeiro em casa já na próxima quarta-feira, o Cruzeiro pensando em Sul-Americana, com time reserva, sem Cássio, né? Corinthians embalado, arena cheia, Jonas, Chico, todos nós sabemos como é o Corinthians em casa. Depois pega o Vasco da Gama, que está mal demais, que não vive um bom momento, né? Também em casa, são 2 jogos para fazer 6 pontos, ou não, gente? Sim, perfeito. O jogo é jogado, o Lambari é pescado, mas numa tendência, numa avaliação... Numa análise prévia, é jogo para ganhar. É trabalhar esses dois jogos aqui, né, Jonas? Assim, a comissão tem que olhar muito. Você coloca mais 6 pontos na conta, a situação melhora muito, né? Com certeza, o Corinthians vem crescendo, né? Eu tô lembrando de 2010, quando o Renato assumiu o Grêmio pela primeira vez, a gente acaba o primeiro turno em 19º. E ali aquela pressão, vai cair, não sei o que, o Renato chega, a gente termina em 4º. Então o Corinthians vem numa crescente, faltam 5 jogos. Tem a questão aí de quem ganha a Libertadores, vai abrindo mais, né, para baixo. Eu acho que esses 2 jogos em casa, o Corinthians tem tudo para ganhar e pode brigar sim pela Libertadores. E, Jonas, tem um detalhe ali, de todos aqueles times que estão lá, o Corinthians hoje está jogando melhor que eles. Tem essa Se você pegar todos, os 5 times que tem aí. Principalmente nos confrontos, quase são todos, o Grêmio já não é mais confronto direto, né? É o último jogo, mas deve chegar lá já com uma situação bem definida. Depois tem o Criciúma fora, não é fácil. Bahia em casa, olha só, o Corinthians tem 9 pontos. O Bahia tá mal também. Bahia mal, o Rogério Ceni. Na sequência que o Corinthians vem, com a confiança que vem adquirindo, são, como vocês têm falado, são 5 jogos para fazer uma pontuação alta. Também concordo. De 15 aí dá para fazer 12 no mínimo. Eu também acho, de 5 dá para ganhar 4 aí, eu acho. Mas veja, não vai ser só. fácil, mas... se acontecer isso, se você colocar esses pontos... Mas é isso que eu tô falando, Chico. Por isso que eu tô falando que o Corinthians, na minha opinião, vai disputar a Libertadores em 2025. A pré-Libertadores, né? Tudo bem, mas já... porque se o Cruzeiro quem ia cair, Chico, vai pra pré-Libertadores, não tá bom? Se o Cruzeiro ganha a Sul-Americana, que é muito palpável, o Cruzeiro ganhar a Copa Sul-Americana, é palpável, não é? Sim. Botafogo ganhar a Libertadores. É favorito. Favorito contra o Atlético. O Atlético tá sem confiança. Vira G9.
vira G9. O Corinthians estava até ontem na 10ª colocação, acho que com um pontinho. O Corinthians é o 11º. Ele o Atlético Mineiro está um ponto à frente, mas está com a cabeça só na Libertadores, está apanhando o Atlético Paranaense, está perdendo de todo mundo o Atlético no Brasileiro. E depois é o Vasco que está tomando goleada de todo mundo agora. Então... E o Atlético tem um jogo difícil, que é o Botafogo brigando pelo título. Em casa, mesmo só que... sendo em Minas, é um mas jogo não vai difícil. ter torcida a princípio, né? O Atlético está tentando reverter, mas por causa da confusão na final da Copa do Brasil, fecharam o portão. Vai ser no Estádio do América. Então, mas sem torcida. Sem torcida. Aí iguala tudo, é de campo neutro. Campo neutro. E o Memphis Depay, gente, o que vocês estão achando? Assim, eu acho que na Europa, não sei se ele jogaria mais em alto nível. Acho que ele está ainda fortinho, para não falar gordinho. Agora, aqui, com a qualidade dele, eu acho que ele é um jogador muito inteligente, não vai precisar de tanta mobilidade. E com a sua experiência, é um jogador que não precisa de 3, 4 ocasiões de gols para fazer uma, né? Ele precisa de 2 para fazer uma. Mas então... para o próximo ano, a tendência é de uma melhor performance física e ainda vai melhorar muito do que a gente está vendo agora? Essa é a expectativa? Eu acho que se ele não melhorar fisicamente para o ano que vem, aí ele vai ter dificuldade de jogar no Corinthians. Uma sequência, né? Porque o Corinthians também vai almejar coisas maiores, né? Então, acho que ele está ajudando muito com a sua experiência, com a sua qualidade, e depois, fazendo uma boa pré-temporada, tem tudo para fazer um ano melhor. E você, Kleber, o que pode... Ele entra no meio dessa confusão toda que é o Campeonato Brasileiro, né? O calendário muito apertado, muito difícil de jogar e recuperar, e mesmo assim ele consegue ter boas atuações e traz o Corinthians para um lado positivo. Só a presença dele, jogador de grande jogador de seleção, traz a confiança. Agora, a gente analisando que para a competição, né, começa o ano, uma pré-temporada, para que ele ganhe mais essa qualidade, só que, de novo, parece que o campeonato vai se encurtar. E o que vai acontecer? De que maneira vai se preparar os atletas? Porque é absurdo você jogar 3 jogos em 6 dias, como a gente vinha jogando. Tem atleta que não consegue treinar mais. É recuperar e jogar, recuperar e jogar. E tu vai perdendo treinamento nessa condição. Então, é um atleta que já é experiente, né? É um atleta que precisa dar uma descansada, que precisa recuperar para retomar o ano. Eu vejo nele um bom potencial. Mas essa parada não ajuda? Essa parada que teve aí? Data FIFA? Data FIFA não ajuda um pouco? Ajuda um pouco. Agora, não sei se ele não foi convocado agora, né? Não foi convocado pelo Holanda. Para ele, sim. Para ele especificamente, sim. Eu estou falando do Memphis Depay. Ajuda muito também aos times que não perdem jogadores, né? Também. Que a gente consegue fazer um trabalho homogêneo para toda a equipe. E quarta-feira vai ter time jogando sem os caras da seleção. O que adianta parar o brasileiro na data FIFA, sendo que no jogo seguinte os jogadores que foram convocados ainda não vão jogar. Então para direito. FIFA, em termos de futebol brasileiro, é um me engana que eu gosto. Gigante, Botafogo, Palmeiras, o Flamengo vão jogar na quarta-feira sem um monte de jogador. Agora, o Depay é um jogador que, se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai render. Ele tem que ter a tal da pré-temporada e ter a sequência de jogos. Porque o tipo do jogador, fisicamente, ele é forte. Então ele precisa estar bem. Senão, ele não consegue... O adversário passa ele. Não tem jeito de você... Tecnicamente, ele se supera, né? Porque ele tem técnica, ele é inteligente, sabe se posicionar. Mas fisicamente, no Brasil, que hoje é 90% físico, se ele não estiver bem fisicamente, ele sofre. Eu estou muito à vontade para falar de Yuri Alberto, porque eu o defendi desde quando ele estava lacrado lá na internet, redes sociais, né? E a gente vai falar sobre Yuri Alberto. Mas antes, você em casa tem prioridade com a companhia, temos presentes, não é isso, É isso, Marina? ó. Garrafa, o azeite de oliva extra virgem, o molho de pimenta, que é tradicional do Roca Bar, vão para o Alex Silveira. A nossa produção vai entrar em contato. E, Garrafa, só uma curiosidade, o Juliano está assistindo a gente lá da Austrália. Já é segunda-feira e ele mandou um abraço aqui para todo mundo com a camisa da Portuguesa, hein? Juliano, a Portuguesa vem forte. E retomando então sobre Yuri Alberto, 22 anos, jogador muito novo. Eu falava, dê um time bom para o Yuri Alberto. A chegada do Memphis fez um bem danado para ele. Já é um dos artilheiros do futebol brasileiro. É a temporada melhor do Yuri Alberto em termos de artilharia, né? O quanto a chegada de outros jogadores, mas especificamente do Memphis, tem feito bem para Yuri Alberto. Pode falar, Kleber. Retomou a confiança, né? Sempre foi um jogador decisivo, né? Um jogador que finaliza bem com as duas pernas, um jogador que tem movimentação, que ataca muito bem espaço, né?
O menino sofreu muito, a pressão dele foi muito grande, né? E agora ele retomou e está junto com a equipe com essa confiança. Então faz parte desse crescimento do Corinthians nesse momento e vai ser importantíssimo para a reta final. Então já está querendo sair, está querendo ir para a Europa. A Europa de olho como é o futebol. Garrafa, o que um treinador de futebol tem que entender é que os certos jogadores não podem correr para trás. Porque eles têm aquela qualidade de esticar o time. Luiz Araújo, Yuri Alberto, para não falar outros, não falar especificamente esses dois, eles têm essa qualidade de esticar o time. Então como é que eu vou fazer esses jogadores correr para trás? Matar eles. Mato o meu time e eu não tenho o desafogo, que a gente estava conversando com o Kleber aqui. Pô, a batata assava, o Pulgar pegava a bola, tocava no Luiz Araújo e descansava, porque ele sabia que a bola não ia bater e voltar. Não era, Kleber? Então o Yuri Alberto, ele tem essa característica. Ele estica o time do Corinthians. Ele recebe a bola em profundidade e ele chega, porque ele é leve. E repara bem, ele sabe se posicionar. Porque o atacante tem que entender que ele é a sua própria linha. Muito atacante não sabe disso. Pode ver, o Yuri Alberto, ele faz assim a diagonal, pronto para receber. Joga na frente. E todas as vezes que a bola tem chegado com qualidade, né, Kleber? Ele tem finalizado e feito o gol, né, Jonas? Sim. Então acho que é importante o treinador e os seus companheiros saberem disso. Luiz Araújo do Flamengo e Yuri Alberto, eles esticam o time. Então você tem que dar uma bola de qualidade para ele. Além de entrosamento, né, Xará? Porque o Garro chegou há pouco tempo e em alguns meses você consegue já começar a ter um entrosamento com os companheiros para se posicionar, para um saber onde está o outro, às vezes construir uma jogada automaticamente. O Depay chegando também começa a entender como é que o Garro joga, onde é que ele tem que fazer. Isso ficou claro, e evidente. E esse Corinthians, meio que de forma unânime aqui, a bancada entende que tem boas... Olha que loucura que já tá. Há 3 semanas a gente falava de rebaixamento rebaixamento muito claro, muito evidente, com a possibilidade, realismo. Sim. E o campeonato permite outra coisa importante para time grande. A gente está falando de time grande, Corinthians, né? É isso. Você pode ver por que o time do Abel ele conquista sempre, quase não machuca um jogador que tem contusão muscular. Que o preparador físico é bom. Pode ver o time do Palmeiras, dificilmente tem uma contusão muscular. Difícil. Pô, durante 3 anos, pô. Pelo amor de Deus. Falar em Palmeiras, o preparador físico que é bom. E por falar em Palmeiras, o Alexandre Silvestre está pedindo passagem. Vamos acompanhar aí a sequência. Agora é briga lá na parte alta da tabela. Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, até o Flamengo, mas para mim polarizada entre Palmeiras e Botafogo, a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Projeção do Palmeiras e também pensando já na próxima temporada. Pois não, Silvestre? Avaliar a temporada nesse momento é um exercício difícil porque o ano ainda não acabou. E tem muita coisa em jogo. No caso do Palmeiras, que foi campeão paulista, fica só nisso mesmo? Só tri-paulista e mais nada? Calma, resta o Brasileirão. E o que se fala hoje pode não se confirmar amanhã. Temos que dar os parabéns a quem está a ter um desempenho espetacular, que é o Botafogo. Um desempenho fora da curva. Já pensou se o Botafogo perde tudo e o Porco bate tricampeão brasileiro? Quais seriam as avaliações da temporada, hein? Dilemas e mistérios do futebol. O Verdão precisa contratar para o ano do Super Mundial de Clubes da FIFA uma das obsessões palestrinas? Esse elenco hipervencedor já gastou a cota? Ou com alguns reforços pode ser reciclado e potencializado? Abel Ferreira, como sempre, recebe sondagens nesse período. Tem contrato até dezembro de 2025. Difícil que saia agora. Pela titia, Abel fica por muito tempo. Já o Dudu, se depender da diretoria, o Baixola será negociado. Deveria permanecer? O ídolo merece? Tem lenha pra queimar? Pra mim, meu olho brilhar é eu estar dentro de campo, cara. Eu gosto de estar dentro de campo, gosto de estar defendendo o Palmeiras, eu gosto de estar jogando no Allianz. A gente sabe que esse tempo atrás eu tive uma lesão, né, grave no joelho, isso me deixou muito mal, isso me deixou muito
muito triste. Vou me empenhar sempre enquanto tiver com essa camisa, porque eu sei que lá atrás teve pessoas que fizeram isso pelo clube. E eu continuo aqui também fazendo sempre isso até o último momento que eu usar essa camisa. Tá aí esse Palmeiras de olho na liderança. Você tem a sequência do Palmeiras, Fini, sequência do Palmeiras e também do Botafogo, mas tocou a campainha Marina Buffon. Presentes para o nosso público, Marina. É isso, o último esperado aqui, a camisa da capa tamanho G e também um tênis modelo masculino tamanho 38. Fica o nosso agradecimento à capa aqui. Foi para o Mário Ricardo Luz. Nossa produção vai entrar em contato para te entregar esse presentão durante a semana. Combinado. Então, sequência do... Vamos com a tabela, Fini? Primeira classificação, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Mas tudo bem, você já colocou a sequência. Então, sequência do Palmeiras. Bahia, quarta-feira, fora. Atlético Goianiense, fora. Depois o jogo tão esperado, Allianz Parque, em casa, Botafogo. Tem que chegar aqui, Alex, de que forma? Na matemática aí? Tem que chegar... Dependendo de uma vitória no mínimo para poder passar o Botafogo, é isso, né? Teria que ou passar ou ficar igual, porque se ficar até um ponto atrás, vamos supor, vai depender das duas últimas rodadas. É que depois do jogo Palmeiras e Botafogo, o Botafogo vai pegar o Inter em Porto Alegre. E aí é difícil. Mas eu não contaria com isso. Assim, então, o que é o ideal, né? Não. Tem que passar o Botafogo. No dia do jogo. Se chegar contra o Botafogo com menos 4, acabou o campeonato. Esquece. Aí, não, Jânio? Também acho. Né? Por mais que tenha o Internacional, que é um jogo complicado, você fica na mão do adversário. É aqui, tem que resolver aqui. O Palmeiras está na mão de algum adversário, pelo menos. Eu ainda fico com a ideia do Alex. Ganhar do Botafogo. Ganhar. E essa vitória, no mínimo... deixar com um ponto, dois, com a aproximação. Você vai contar com os outros, mas o Palmeiras, para ser campeão, ele já conta com essa vitória do Botafogo. Sim. Exatamente. De 4 vem para 1 na cabeça do Palmeiras. E detalhe, esse jogo agora, do Palmeiras... não sei quando que o Botafogo pega também o Atlético. No sábado seguinte, esse jogo é na terça anterior. Vai depender muito também do resultado. Esse jogo é na terça anterior, Palmeiras e Botafogo. E no sábado seguinte, a final da Libertadores. Então, hoje a diferença está em 4. Só uma vitória não tira, permanece com esse ponto. O próximo jogo do Botafogo é o Atlético em Minas. E o Palmeiras pega o Bahia fora. Não. Gente, o Fortaleza com 63, a gente está sendo assim, injusto com o Fortaleza ou a realidade do campeonato? Claro, matematicamente, 63 você está no bar, mas acho que é Palmeiras e Botafogo, né? Sim. Eu só acho que o Botafogo tem empatado com o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá. Abriu uma vontade do Palmeiras. Reacendeu a esperança do Palmeiras e isso é perigoso. É perigosíssimo. E o Palmeiras já está acostumado com esses momentos, né? Então... Vamos ilustrar a sequência do Botafogo, Fini? E foi Cuiabá no ano passado também, não foi? O Cuiabá ganhou do Botafogo lá. 1-0. Ali também começou Exatamente. Olha lá, sequência do Botafogo. Agora, já meio de semana, Atlético fora. O Atlético com todo esse problema que está passando, não está num bom momento. Perdeu o Atlético Paranaense. Em outros momentos o Atlético poderia engrossar, mas acho que o Botafogo atropela. Até o Milito deu uma declaração... que está em crise esportiva. Crise esportiva. Ele admite que o Atlético hoje vive uma crise esportiva. Crise esportiva e tem uma decisão de Copa Libertadores pela frente. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Aí pega o Vitória. Mas essa tabela tá difícil pro Botafogo, então, hein? Por isso. Por isso que eu vi a tabela casada, é isso que eu digo. E outra, o São Paulo... Um a menos, porque o jogo com o Botafogo com o Inter é um jogo difícil. E outra, o São Paulo, no fim, o São Paulo pode precisar de uma vitória para pegar a vaga direta na Libertadores. Então o São Paulo não vai jogar assim molezinha, vai tentar... O Inter também, o Inter que é o melhor time do time todo. Também, brigando por Libertadores. Então o Botafogo tem parada dura nas 2 últimas rodadas. Se for ver a tabela, o Palmeiras está assim, nós ganhamos do Botafogo em casa e perde do Inter lá, que é uma grande possibilidade. É isso que eu tô falando. Ganha o campeonato, então vai até o fim. É isso que eu tô falando. Não tá difícil, não. Tá certo. Jonas, para você, o título fica no Rio de Janeiro ou fica em São Paulo? Eu gosto muito do Abel, mas eu gostaria que ficasse no Rio. Botafogo. Mas você acredita que a chance é do Botafogo? Ele está querendo saber, palpite e torcida. Eu colocaria o Botafogo ainda com uma vantagem ainda. Pela tabela, Kleber, as possibilidades maiores ainda para o Botafogo, apesar dessa perda de pontos para o Cuiabá, ou você vê muito igual? Não, ela é maior porque o Botafogo está na frente, 4 pontos e é o melhor time da competição. Tá certo. É o José Paes, o São Paulo, de olho em vaga na pré-Libertadores. E o São Paulo, preparação tricolor, que volta a campo também no meio de semana, Zé. Você
Você quer saber, meu querido Osmar Garrafa, e quem vai sanar a sua pertinente dúvida em relação ao que deseja o São Paulo daqui até o final do campeonato? É o professor Luiz Ubeldia. Conta pra ele, Zuba! O mais importante é poner a São Paulo em Copa Internacional novamente, Copa Libertadores. É isso aí, profe. Copa Libertadores da América, mais precisamente fase de grupos, classificação, diretaça. Hoje, o São Paulo está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, 2 a menos do que o Internacional, clube que abre o G5, o grupo das equipes que neste exato momento teriam a tal da vaga direta na Libertadores de 2025. É bem verdade que esse G5 pode virar G6, G7 e ajudar o tricolor nessa batalha aí. Para 2025 também tem indefinição fora de campo para o tricolor. Luiz Gustavo e Rafinha ainda não sabem se ficam. O fundo criado para pagar parte das dívidas bancárias do clube vai fazer com que o São Paulo aperte o cinto na hora de contratar também. E aí, Zuba, o que a gente pode esperar mesmo do São Paulo? Repete aí! O mais importante é trabalhar em equipe e ir sacando pontos de acá hasta que termine o jogo, porque está o torneio, porque está a Copa Libertadores. Miller, o São Paulo indefinido se é pré ou se é Libertadores, direto, né? E para o próximo ano deve acontecer uma redução de gasto, uma administração mais consciente, e isso reflete na montagem do time. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo, as dificuldades financeiras são grandes, todo mundo sabe disso, né? Então, grandes contratações para o ano que vem é difícil, né? Esta colocação do São Paulo é muito boa, né? Por tudo que aconteceu nessa temporada. Então, eu estou feliz porque uma vaga da Libertadores hoje nós sabemos que é considerado um título. Antes do resultado da enquete com a Marina, passou voando o programa. Kleber, todo sucesso do mundo para você, obrigado, e a gente te espera aqui em breve já como técnico de um grande clube de futebol brasileiro. Obrigado, Garrafa, um prazer estar aqui com vocês. O Gazeta é tradição no futebol brasileiro, né? Os programas mais tradicionais e importantes, e foi muito bom estar debatendo aí com vocês. Espero retornar, como vocês falaram, no ano que vem. Jonas, Ribeirão não é tão longe assim, são 300 quilômetros. O convite já está feito, obrigado pelo carinho. E o Corinthians deve chegar lá na frente, apesar da eliminação. Obrigado, Jonas. Boa. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Miller, Chico, Alex, Kleber, boa sorte aí nessa nova etapa. Obrigado. E obrigado também, Garrafa, pelo convite aí mais uma vez. Marina, resultado da enquete no site, não é isso? 60% quer Carille no ano que vem no Santos. Pedro Caixinha pode ser que venha a ser o novo técnico do Santos na próxima temporada. Amanhã tem Gazeta Esportiva, às 6 da tarde. Valeu, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau.